e o queimado Helder Gandolfo. Temos novamente um gaúcho no Rio Grande do Sul, na grande final. Senhoras e senhores, o Wallace Henrique, o Ligeirinho! Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu compartilho com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech e hoje tem um convidado especial aqui no Brasil. Te apresenta aí. Diretamente da Feutech USA, né? O Luiz, como tu fala, Luiz de Lyon, né? Exatamente, né? Então, CEO lá nos Estados Unidos, vim aqui para prestigiar o Armageddon. Cara, é americano. Fazia 4 anos que o Luiz não vinha pro Brasil. 4 anos, cara. Chegou ontem aqui e aí nós vamos fazer o seguinte, hoje vai ser um episódio compartilhado. Chegou aqui a nossa equipe. Ó, produção, muito obrigado, produção. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um episódio mostrando o Armageddon, eu e o Luiz, para conversar com o pessoal, ver o que está acontecendo por trás, não sei. O Luiz, pelo que eu conheço ele, daqui a 10 minutos ele vai estar metendo a mão em algum carro já. E agora está chovendo, nós estamos aqui na frente. Mas vai parar. Nós estamos na frente do stand da Feutech. Está chovendo agora aqui, mas a previsão já daqui a alguns minutos é parar. Então, esse evento aí vai ser legal. Tá aqui o nosso resto da produção aí também. Ó, bota na TV aí, ó, chimarrão, pão de queijo, que esse episódio vai ser É muito legal. Agora é o seguinte, ó. Rafa se escondendo aqui, ó, o cara mais eloquente que eu conheço. Não, fala bobagem, nem precisa de cerveja pra falar bobagem. Mas nem precisa falar. Brincadeira. Mas ó, eu vim aqui, ó, chovendo, cheguei no stand aqui, correria, mas a primeira coisa que eu vim ver é o 2JZ Billet do episódio de hoje. Até nós estamos gravando esse vídeo aqui hoje, saiu o episódio justamente do 2JZ. O pessoal tá enlouquecido, né? Porque quantos desses motores já fizeram? A gente fez vários motores. Desse com água, acho que a gente já fez uns 30 motores. 30 motores? Caramba! 20 a 30 motores, não sei dizer certinho quanto é. E o que já tem uns aí que nem o do Gelson, uns 3.000 HP, uns 2.000 e pouco, tranquilo. 2.500. Com 2 kg de pressão já vem quase 2.000 cavalos, né? Muito bom. Não, vamos descobrir isso aí, mas brincadeira à parte, é legal mostrar aqui, porque o pessoal às vezes acha que é feito nos Estados Unidos, é feito fora, e na verdade hoje a indústria nacional está fabricando tudo isso nacional. Vou dar um exemplo só de caminhada, daqui a pouco a gente dá uma volta aqui para os outros fabricantes que tem. E é legal que nos Estados Unidos você está despontando. Então, parabéns aí, Rafa. Você fica feliz aí. Você sempre inovando aí. É isso aí. Tamo junto sempre, né? Esse aqui é o motor, então, é o mesmo que tem lá, é o com água, admissão, 3 blocos. Dá para levar aqui? Tem promoção no evento hoje, não? Tem promoção no evento, pro cara que vem aí tem um descontinho. Tá show. Vamos olhar agora, vamos olhar o resto das coisas que eu fiquei sabendo que tem um cabeçote meu aqui, ó. Aí, ó, agora vamos fazer o seguinte, vamos passar nos outros aqui, ó. Juninho, Stu, a galera aí do Stu. Meu, parabéns pelo trabalho, vocês estão tocando horror aí, é o nível mundial, né?
Não é à toa que tem que mandar os cabeçotes dos Estados Unidos para vir fazer aqui no Brasil, ó. Olha aí, ó. Conhece essa marca ou não? Vai, isso aí eu vi. Ah, e esse aqui é no CNC Billet, tudo que dá mesmo. Melhorou bastante, olha. Aham. O resultado até foi surpreendente, assim, de fluxo. Sim, é impressionante. Né? Deixa eu explicar, esse aqui é o cabeçote do meu jet. É o do Yamaha, do 1.8, que tem aqui, ó, esse escapamento tem saída de água junto, né? Então tem umas limitações aqui, né? Tem, a gente dá pra fazer tudo que quer, mas melhorou muito. Acho que eu até te mandei os resultados lá. Animal. E esse aqui? Esse aqui é da BM do Christian. Esse aqui é também do Christian. Aí, ó. Aqui, ó, FT Education, ó. Que legal. Não, mas animal. Vou trazer mais uns pra ti. Tem uns projetinhos novos aí que tá segredo ainda. O do Corvette tá quase lá. Tá também. quase? Tá, então tá. Tá quase na hora de estragar o motor do Corvette pra precisar abrir ele. Como é que tá a saga lá? Depois nós falamos mais. Cara, do Corvette, então eu tenho que resolver agora a eletrônica do câmbio pra fazer as pressão de embreagem. Vai vir, vai vir. Vai vir, né? Vai vir. Bom te ver. Aparece lá de novo. Palminha dupla, palminha dupla. Então tá. Primeira vez no Brasil depois de 4 anos, cara. Eu não esperava que ia demorar 4 anos para poder voltar aqui, né? Mas tem aqueles embrólio lá, do cara conseguir uma autorização de sair, de voltar, não sei o que mais. E olha só, a última vez que eu vim para os Estados Unidos, eu trouxe meus amigos. Vim dos Estados Unidos. Eu trouxe meus amigos, né? Eu trouxe o Daddy Dave e o Murder Nova. Então foi a última vez, 4 anos atrás, ó, basicamente, né? Teve aquele evento que, cara, para ficar na história, né? Muito legal. Eu acho que foi, inclusive, uma das primeiras vezes que a gente fez uns vídeos bacanas, porque foi muito legal aquela minissérie que a galera fez, né? De todo o evento, de vindo pra cá e tudo mais. Dessa vez eu não consegui trazer eles. Vocês já sabem, né? O carro do Daddy Dave foi comprado, então o carro do Daddy Dave vai vir e eu vou voltar com o Daddy Dave aqui, não com o Modern Nova, mas dessa vez, 4 anos depois, estamos aqui. Tá chovendo, né? Não esperava também essa recepção de São Pedro aí, mas acontece, né? Acontece. E essa prova, cara, eu vou te dizer que foi um troço muito bacana. E eu vou ser bem sincero, eu não entendo exatamente a concepção disso, mas eu chuto o que aconteceu. Que o Armagedon nasceu das provas de no prep dos Estados Unidos, né? Que entre elas tem uma prova muito famosa lá, que também se chama Armagedon, que acontece em Oklahoma, né? Naquela pista de Bristol, a pequena pista de Bristol. E cara, cheguei aqui. Hoje é sábado, na verdade, né? O segundo dia do evento. O primeiro dia foi ontem, na sexta. Eu fiquei sabendo que ontem os caras já deram umas passadas furiosas. O evento acontece na pista paralela, que é o do circuito. Então, voltando, né? Lá nos Estados Unidos a gente não tem muita essa oportunidade de ter uma pista de circuito junto com uma pista de arrancada. E aqui tem no Velopark. Isso é muito legal, né? E eles estão competindo nessa pista em paralela, então não tem preparação mesmo. Aquilo lá é onde um carro de circuito anda. Então nunca teve preparação. Não é uma pista que, sei lá, rasparam a preparação. Nunca teve esse circuito, né? Então, eles deram umas passadas ontem e começou a chover. Encrespou, né? Daí acabamos não vindo. Eu cheguei ontem, né? Daí hoje de manhã acordamos. Cara, o que choveu de noite, rapaz. Foi feio. Viemos até um pouquinho mais tarde, mas, meu, cara, de tirar o chapéu pra galera. O pessoal lá com as tendinhas, barraca, arquibancada, tem um monte de gente. Aqui no pitch, onde tem os vendor, né? A gente chama de vendor, né? Então tem os stands aqui. Um monte de gente passeando, conversando, a gente está interagindo muito com o público, é muito bacana. E olha só, vou te dizer, ó, o pessoal está de parabéns com os carros. Porque eu já dei uma caminhada pelos boxes, eu tento acompanhar à distância as coisas acontecendo, né? E a criatividade do brasileiro é o ponto forte. Cara, não tem prova dos Estados Unidos que tu vê o que tu vê aqui. Aqui tem tração traseira, tração dianteira, 4x4, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Cara, tem de tudo. É literalmente uma prova, assim, festiva, né? Um evento anual, aonde vale tudo. Cara, isso é de tirar o chapéu. Tu não vê isso em outras situações. O que a gente vai fazer? Vamos aproveitar, né? Essa oportunidade. Tô aqui invadindo o canal do homem, né? Olha só, já me deram aqui, a produção já me deu aqui um suporte, ó. Não tem lá fora, eu já falei. Eu preciso dos meus umbrella, né? Guarda-chuva lá nos Estados Unidos, da FT. Agora tá chovendo, mas tem um monte de gente, tem todo mundo aqui, a previsão de parar a chuva. Então o meu chute, a prova vai tarde hoje e talvez entre domingo, não sei, vamos ver. Mas vamos dar uma olhada e dar uma passada nos boxes, ver algumas coisas diferentes para o pessoal conhecer. Ligaram uma moto, não tem moto correndo até onde eu saiba, mas trouxeram para expor, né? Tem muita coisa exposta, muita coisa diferente. Então, vamos aproveitar que todo mundo tá expondo os negócios e vamos olhar uns carrinhos diferentes.
pelo menos para mim, são diferentes. Que eu não vejo lá nos Estados Unidos e aqui tem. Então vamos pegar coisa diferente. Eu gosto de V8 nitro, então hoje eu já estava ali metendo a mão no Polara V8 que está ali no dinamômetro, deve ter. Mas vamos ver coisa diferente, vamos ver 4 cilindros, vamos ver 4x4, vamos ver 5 cilindros, vamos ver 6 cilindros, tá? Tá apertando, vamos caminhar, vamos caminhar? Achei o do Felipe. Tu é fordeiro também? Ah, mais ou menos. Eu gosto de Maverick. Que barbaridade. Mas ele rouba menos óleo que o outro. Ah, não. Ô, Felipão, tô com saudade de ti já aqui, cara, pô. Eu não sei, o desgraçado comprou um caminhão militar, tu. Eu vi. Velho do céu. Ô, é zero. 6x6. Ele é 6x6, é um 5 tom 6x6 americano, 91. Motor Detroit. É que eu tava comprando junto, eu sei todos os detalhes. Cara, é Cummins, não é Detroit? É Cummins diesel. V8 Blauer. Não, ele é turbo diesel. Ele é turbo diesel. E ele é 6 em linha, né? 6 em linha. Não sei o que a gente vai fazer, mas agora tem que... Pra quem não sabe, esse cara aqui, a gente se conhece há muito tempo. E nós dois passamos um tempinho no exército, né? Por isso que a gente tá falando de coisa militar agora. Então a gente tem que... Tu tem que ir pra lá agora, lá vai eu, os dois Felipe, eu junto os dois Felipe, e a gente fazer umas trilhas com aquele caminhão militar. Pronto. Então tá. E aí, tu também tá fazendo alguma coisa aqui? Me ajuda a mentir, cara, me ajuda a mentir. Aqui eu tô só olhando, no palpite. Olha a felicidade do rapaz aqui. Olha a sacanagem que os caras me aprontaram. Acharam um V8 nitro com dinamômetro de hub. Porra, né? Parece que os caras fizeram de propósito aqui o bagulho, né? Porra. Eu não sei o que a gente tá fazendo, tá? Mas eu sei quem tá tentando fazer. Então, de novo, né? Dinamômetro de hub é uma ferramenta muito bacana. Dá para achar um monte de coisa no carro, né? Entender o que está acontecendo. E esse carro aqui em específico, eles estavam com uma dificuldade de trocar a marcha sozinho. A FT troca a marcha sozinho, mas às vezes tem um problema de elétrica, da solenoide, alguma coisa, ou configuração, né? Daí a gente estava aqui trabalhando junto, botamos o piloto para dentro aqui, eles deram umas passadas antes de eu chegar, né? Então eu não ouvi. Mas a gente viu todos os logs aqui e a gente meio que achou, ó, eu acho que é isso. Agora o setup está garantido que está certo, a elétrica eles mudaram algumas coisas, está garantido, a gente testou várias vezes aqui, né? Então, confia na técnica, agora vai. Cara, eu vim dos Estados Unidos pra cá pra V8 nitro, cara. Olha só que alegria. Pô, rapaz, boa sorte aí. Boa sorte. Só para o pessoal. Só ligar. Então tá, só ligar. Ó, vamos ouvir a sinfonia aqui, ó. Vamos ouvir a sinfonia. Dar uma caminhada agora, começou o sol, ó, 13h35 da tarde. Eu tô achando que isso aqui vai virar 7 da manhã o bagulho aqui. Aqui, ó, tem os boxes, ó. Se eu não me engano, aqui eles botaram quem já foi campeão do Armagedon, foi nesses boxes, alguma coisa assim, de organização. Vamos falar aqui, ó, com o Cadu, ó. E aí, tudo bom? Aqui, ó. Tô gravando um episódio aí, parabéns pelo evento. Tô contente de estar aqui. Presente aí. Bom contar com vocês. E agora que veio o sol, né? Agora sim. Você chegou junto com o sol. Então Qual que é a tua previsão? Que hora que vai acabar? Pra acabar? Putz, tô rezando pra que a gente consiga fazer madrugada. Mas vira assim, vira o que for precisar ou... Se tiver condição de pista, a gente vai terminar, né? Vai virar. É. Aí, ó. Invadimos o canal. Eu vou dizer, eu vou intitular vocês pra... Vamos. Agora, a partir de agora é o seguinte, vamos substituir o canal, ele é meu sósia. Vê se não é o meu sósia, ó. Parecido até. Eu tenho mais cabelo que ele e tu tem um pouco mais de barba. É. Não, né? E a altura tá igual, ó. Não, Tá igual. tá foda. Mas tu vai. Vai, Então vai. tá, Vai tu vai dar ser meu certo. sócio agora. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, ó, na cerâmica, ó. Vamos lá. Tamo aí, ó, mostrando um pouquinho dos stands aqui, agora que parou a chuva, né? Legal. E aí, tudo certo? Tudo certo. Tava o Calibra, né, tá com a embreagem, né? Aí o Luiz, eu deixei o Luiz dirigir de manhã, né? Aí o Luiz, cara, que essa embreagem da M5 tá boa aí. Eu falei, não, nós trocamos a embreagem, agora é cerâmica aí, 2 discos. E tá com essa fita de Kevlar que nós colocamos É, lá, não foi? 2 discos de Kevlar. Meu, ficou Foi multi. perfeito. Ficou legal, né? Perfeito, Só impressionante. bizona, né? Pô, o pedal ali é um doce, assim, um doce mesmo. Show. Que legal. Show. Bom evento pra vocês aí, Valeu, meu. agora vai começar, né, cara? É, agora vai. Até às 7 da manhã vai. Claro. Estamos preparados para virar a noite? Sempre, né? Então tá, valeu, Falou, bom te valeu, ver. cara.
Vamos ver vocês aí, gurizada. Aqui, ó. Você tem bloco de Chevette, não? Cadê um? E aí? Bom, então, tranquilo aí? Aí, aproveitando, mostrar um pouquinho aí, ó. Um bloquinho. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui nada mais, nada menos que o bloco dos AP mais potente do mundo. Eu acho que o do Ricardinho da RCR é o mais potente do mundo. Tô pra dizer que seja. Eu uso esse bloco aqui, ó. Cara, o bagulho é muito forte. Muito forte mesmo. A parede que fizeram aqui, ó. Animal mesmo. E esse é o do Opala, né? E aí, ó? Uau. E aqui o do Opala, ó. E a jogada disso aqui é o seguinte, ele é totalmente compatível, né? Tu pode pegar só o bloco. Só o bloco ou só o cabeçote, todas as medidas stand. Aham. E fizeram aqui, olha, as coisas, o Roderjan não são bobo, né? Tudo o ringue aqui, onde é que sabe que vai ajudar na vedação, as tampas lateral. Cara, muito legal. E o cabeçote que é a jogada também, né? Cabeçote também, aqui é a parte do assentamento de nós. Já vem. Ah, já tem aqui. Então, aí diretamente do fechamento. Na junta. Caramba, mano. Vocês estão malandro, hein? Tudo com ringue aqui, ó. Ah, que legal. Animal. O que tem mais aqui, ó? Tá, o cabeçote, bloco, completo, isso. os mancal. Tampa de válvula de AP16, ó. Legal, hein? Admissão. Opa. Caramba. Ah, esse é protótipo, eu ia dizer, tá meio levinho. E esse é o final. Os injetores aqui, ó. É injetor para uns 3.000 cavalos aqui. Uhum. Tá, bom ver vocês, gurizada. Valeu, valeu. Olha, tem uma foto aqui que vai tirar uma foto. Claro. Vai aparecer no episódio. Aí, ó. Obrigada, tá? Valeu, valeu. E aí, meu? Como é que tá o senhor? Bom? Melhor agora. Já filmei aí, ó, já mostramos. Ó, estamos gravando um episódio aqui, ó. Ah, é? Sabe quantas horas deu o episódio lá de vocês correndo, tu e o Luiz? Quanto? 3 horas e meia. Meu Deus do céu, aí Será? tá ferrado. Eu vou dar não, falei, foda-se o editor, não é problema meu. Aí, vamos deixar umas 2 horas e meia pra ser curtinho. Vai, muito legal. Vai, ficou legal aquele lá, meu. Tudo certo? Tudo Fez certo. uma viagem? Aham, bem tranquilo. Que ótimo. Meu irmão adorou a câmera. É boa. Adorou a câmera, Aham. adorou. Já tá fazendo uns vídeos Eu lá. nem vi ele, tem que achar ele aí. É, então. ele falou que quer aprender um pouco com você. Então, tá, boa. Bom te ver, meu. Valeu, bom te Valeu. ver também. Aí, valeu. Tá difícil o som. E aí, gurizada? Bom? E aí? E aí? Bom? Dá uma voltinha aí pra mostrar as coisas. Tá certo. Tá bonita aí a linha, hein? Obrigado. Mercedes tá quase, hein? Eu ia perguntar, como é que tá a Mercedes? Não sei, mas tá quase. Não sabe. Não tá quase, tá? Não sei. Vou ter que ir lá ver. Dá um mistério. É, mas vamos descobrir. E aí o volante é Tá guardadinho lá. Experimentar Não, nela, tá guardadinho, tá comigo lá. Legal. Vai ficar certo. Tomara que está. Vai ficar certo. Show. Valeu. Bom te ver. Ó. Agora é um momento raro pra mim, ó. Tem 4 carros meus aqui, em volta aqui. Dificilmente eu consigo reunir tantos aqui, especialmente no Brasil. O Calibre, pra quem sabe todas as histórias aí. Meu primeiro carro, não digo que foi meu primeiro carro Fusato, vai ter uma outra história, mas meu primeiro carro turbo mesmo, de verdade, assim, que eu consegui fazer e tem há 20 anos esse carro, vocês já conhecem. Vamos começar por outros aqui, ó. Ferrari, toda a história da Ferrari. A Ferrari tem placa americana, esse carro aqui na verdade eu trouxe temporário para o Brasil. Na verdade é para ficar alguns eventos e ficar acabou, ele pode ficar 4 anos, então tem mais 2 anos e pouco para poder ficar aqui. Completou 1 ano já. Até completou 1 ano agora no Armagedon do ano passado, que eu trouxe ele no Paraná. O Mazda RX-7, que eu mais tenho ciúme de todos, faz o par com a Ferrari, os dois aí. Vai ser difícil quando eu tiver que separar os dois, né? Mandar um para os Estados Unidos. E o Gol, que esse sim é o mais novo da família aí, ó. Acabou de ficar pronto no Dene, cheirinho de novo. Esse carro aí não tem. Animal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma caminhada agora, vamos passar aqui na RS e vamos para os boxes ali, porque eu não consegui nem parar nos boxes ainda. Tudo bem? Ó, e aí, tô passeando aí pra olhar um pouco também. Então tá bom, pode ficar à vontade. Tá bonito aí, bonito, todo mundo. Aí ó, RS, A Camille tá aí. tá aí? Aham, dá um oi pra Camille. Tá lá. Tudo bom? Prazer, Prazer, bom, pois é. Camille.
Bom, prazer, Tudo né? bem? Bom, tá bonita a loja aí, parabéns. Muito obrigada. Todo mundo. Obrigado. Fico feliz, lisonjeada com a tua visita. Não, com certeza. Fico feliz aí. Muito obrigado também pelo trabalho que vocês fazem aí. A ES é um grande parceiro nosso aí, né, no Brasil. Todo mundo. Obrigada a vocês. É, igualmente. Legal. Prazer. Bom evento aí. Vai lá conversar contigo. Tá bom. E essa aí tem toda a linha Coeltec, produto, sempre vendeu todo. Tem muita gente que eles atendem no Brasil, é parceirão nosso aí. Vamos, corre aqui que a gente vai. Vamos tentar roubar um carro do Faustino aqui, ó. Vai ser algum que tá com a chave dentro, eu vou sair andando. Ah, tudo fechado os carros aí. Eu vim pra roubar um carro aí, tô tudo fechado aí. E aí, meu? Tudo bem? Como é que tá o senhor? Prazer. Eu quero saber, cadê o editor? O editor aqui, tá falando com ele. É tu, editor? Filha da Me desculpa, puta. perdoa. Aconteceu um erro de... Perdão, gente. Minhoca perdão. aqui, mas Obrigado. fez o episódio do Faustino e deixou meu telefone. Que eu Vazei o telefone da hora do seu comecei a receber mensagem assim, ó, mas sem mentira. Você me perdoa? Não. Não. Eu sabia. Umas 15 mensagens eu demorei pra me ligar de onde é que eram os caras que tinham. E até a maioria era bem intencionado, queria me avisar, Não, mas na hora. Sabe quando a alma sai do corpo? Mas na hora eu gelei, falei, meu Deus do céu, congelei o vídeo. Falei, não, vou arrancar isso aí. Aí consegui tirar, graças a Deus. Mas me desculpa. Não, tô brincando, tô brincando. Foi um erro de estratégia. Deixou um cantinho lá, mas é impressionante, os caras vão lá e deu um pause Sabe no o que vídeo. é? Às vezes eu falo com o Diego, Diego, vamos, às vezes alguma coisa que tá mexendo no celular, vamos tentar fazer alguma coisa para minimizar. Sim. Mas não é, às vezes ele filma, mas sem maldade. Aí eu vejo que eu tô editando ali rápido, não consigo, aí passou batido. Infelizmente passou batido. Não, brincadeira à parte, brincadeira. Tá bom? Show. Prazer de conhecer, Parabéns cara. pelo trabalho Obrigado. também. Obrigado. Tá. Vamos dar uma voltinha, não? Ó. O bagulho é... Cara, isso aqui é um carro. Quando eu comprei o C8, é um dos carros o segundo que eu queria comprar para arranjar encrenca para fazer, porque esse carro aqui também tinha um monte de problema de eletrônica que não dava para fazer. Não, viu? Te vendo aí. Aí, ó. Faço prestação, não? Andei em Londrina esse carro. É tri. De repente isso aqui tá na lista. Ó, nem tirou os plásticos aqui, né? É um Zé Frezinho, ó. Vai dizer que tem os plásticos nas portas. Mas não vamos roubar dele hoje. Deixa uma outra hora eu faço certinho. Tira a proteção ali, Anderson. Tira. Rapaziada, todo mundo pegou. Manda o link de pau aí, vai. Perdeu. Aí, ó. Sem os plásticos, vale 20 mil a menos agora, né? Pô, mas tem outro lado do outro lado, cara. Vai ter que buscar de novo. Perdeu. E aí, umas motos aqui, ó. No Paraná, ó. Essa aqui, ó. Essa moto, ó, toda de carbono, ó. Toda de fibra de carbono. Ó, a Nano Pro, que legal aqui, ó. Fizeram suporte. FT600. Cara, eu não tinha visto com esse acabamento ainda. O negócio ficou caprichado, hein? Turbo. Ah, que a fuder. Essa aqui tá legal, hein? Vamos ver se eu acho Paraná para dar um outro pra ele. E aí, doutor? Aí, ó. Aí é o teste de bico, não? É. E aí? Bom, vou te ver. aqui no... Ah, tô ligado, fica tranquilo. Vai, faz parte. Vai. Vamos caminhar nos boxes aqui, ó. Vem. Pra quem não conhece, o Luciano Dinotron, parceiro nosso aí, desenvolvemos o Dinamonte Hub juntos, né? Ah, e aí? Claro. Opa, desculpa. Aí, ó. Aí, valeu. Aqui é o seguinte, então, ó. Vamos explicar onde é que surgiu. Surgiu a ideia. Nos Estados Unidos a gente tem esse dinamoto, né? E foi uma das melhores coisas que a gente já fez, porque a gente anda há anos e anos assim, segurança total, né? O carro não sai fora do dinamômetro, não patina,
é muito mais simples, não precisa chumbar, né? Tira o coeficiente do pneu, atrito, né? Tira todo aquele risco de estourar um pneu, né? Eu acho que é bacana justamente por causa disso. E aqui, na verdade, aí foi uma ideia da Dynotron de fazer o desenvolvimento desse dinamoto no Brasil, né? Fez toda a ajuda com o licenciamento da patente. É uma coisa que é uma coisa que as pessoas não entendem, mas existe patente, existe registro desse tipo de coisa. Então a gente fez da maneira totalmente certinha. Totalmente certinha para não ter problema, né? Pelo tamanho do negócio que é. Então a opinião deles ali no desenvolvimento do próprio software, né? Ajudou muito no desenvolvimento. Tem o Diogo também que é sensacional para isso. Parceirão nosso. E virou um monstrinho, né? E o legal, assim, no final a gente fez umas melhorias, né, do que a gente já via. Ele é móvel, então tu consegue, se é um carro tração dianteira ou traseira, tu mexe para frente ou para trás o apoio para não torcer, mas teoricamente até sem isso ele já não torceria, né? Tudo depende do torque, né? Sim. Capacidade de torque, mas é difícil ele... Isso aqui também, ó, esse jogo aqui era um desafio, né? Desafio. Bem legal. Aí, aqui, ó, e o legal é que é mega móvel, né? Esse aqui trouxe numa plataforma aqui. Plataforminha. Esse é o pequeno, o seu lá é 2 freios de cada lado, esse aqui é um freio só. Sim. A potência aí para 1.500 cavalos aí. Então, para baixa potência assim, vai muito bem. Agora no seu lá brinquedo mais embaixo lá. Mas a calma. gente vai chegar, tá desenvolvendo um igual dele ali. Estamos chegando fazer num número legal de torque ali, e vai a gente ficar top. leva para os Estados Unidos. E troca aquele lá. Bom, com certeza. Não, e nós queremos ter 2 também, porque funciona demais assim, sabe? Para nós lá, a gente ajuda o cliente, o cara anda bem, gera um resultado, né? Porque é um serviço, né? E ainda um produto... E o que eu vejo com um negócio desse aqui assim, cara? A forma de se usar um dinamômetro muda um pouco, né? Porque o dinamômetro é feito para 2 coisas, a calibração do carro e a potência. Então você pode calibrar o dinamômetro para ele fazer uma simulação de uma puxada, de um circuito, calibrar o carro perfeitamente e por último você dá a potência. Né? Então é isso que a gente está buscando tudo aqui. Mudar um pouco o conceito de um teste de dinamômetro, mais técnico, que isso aqui é bem técnico, né? E depois praticar e colocar para funcionar e deixar o carro bem calibrado. Vamos falar para o pessoal que vai perguntar quanto vende esse dinamômetro aqui no Brasil, o simples e o duplo? 180 mil aqui o simples e 272 duplo, 72 o duplo. com 4 freios. Né, 2 e outro cara não gasta com obra civil, não gasta com... literalmente descarrega, bota na tomada e sai operando, né? Deixar no cantinho ali, muita gente sabe o que está fazendo, usando ele com elevador. Sim. Poxa, aí o cara pega, tá no cantinho, o primeiro elevador é o elevador do dinamômetro. Então ele pega, leva ali, levanta no elevador, encaixa, tira. É verdade. Perfeito. E assim, do jeito que ele é móvel, simplifica muito, porque às vezes os caras não botam. E vocês também vendem os de rolo, né, obviamente? Vende de rolo. Mas o cara que faz a conta no final, o custo que tem para implantar um de rolo é muito maior, né? Muito maior, obra civil, o espaço da oficina. Hoje a gente conta muito com o espaço da oficina, né? Que é caro. O dinamômetro ocupa o espaço do elevador. Quanto que não dá de rendimento um elevador. Né? E até a transmissão de barulho, eu acho que ele transmite menos do que o no chão, né? Exatamente. E ali tá a Soraya. Bom, é que tá. Bom te ver. É isso aí. Parabéns. Obrigado, meu. Bom te ver. Valeu. Então, a gente vai lá amanhã, vai lá na segunda. Tamo junto lá. Vem nos Estados Unidos comer um churrasco que também mora lá. Vamos lá, tamo junto. Valeu. Querido. Um abraço. Vamos lá que a gente tava continuando o giro aí. Valeu. Camera! Oh, hey, hello, what's up? Vamos lá. Vou falar inglês agora, ó. They are going to learn some Portuguese now. I'm going to teach them some... No, Working on it. Vou falar português, bota a legenda, tá? This guy, they work at Fueltech USA, so maybe you guys seen on some of the episodes, but Jacob, William, Cameron, Andre. So since we're doing the inauguration on the new building, we invited you guys to come. And obviously, you guys it's first time in Brazil, right? Yes. Yeah. So they were kind of worried at the first, and it's like... Well, it's different, man. It's very different, for sure. I know you haven't seen much, but what was the first impression about Brazil or what you've seen? Well, I'm from Puerto Rico, so it kind of reminds me to a certain extent. Yeah, it's No, but it's like especially the vibe at the track, man, like the energy here, like Fueltech is
man, it's almost like part of the culture here. You know what I mean? Which is incredible to see, like all the fans with all the shirts and like going up to the cars, and you're kind of a little bit of a celebrity here, boss. But it's weird. I don't understand that exactly, but it's yeah, it's incredible, man. It is really interesting though, because like it was raining earlier, and there's still just as many people here when it was raining versus now where it's sunny outside. And typically at an event in the United States, everybody would wait until after the rain, or they would just cancel the race. So this is a completely different environment to what we have back at home. Yeah. And I need a microphone for that. The culture here is just, for Fuel Tech in general, is just insane. It's different, right? It's different. You see how many shirts? Yes, and it's not even, you know, in US you see the same, it's the same stuff, the same shirt, but here it's like, it's like little kids, little girls, little boys, everything, and it's just, people care like in a different way. Car culture has a lot with Fuel Tech here because we're like 20 years here, and pretty much everyone kind of was born almost, or got into this with us. No, it's like in their blood here. Yeah. It's crazy. We went around to a lot of the cars and everybody's welcoming to us. The US guys, they're like, take the front end off the car, check it out, take pictures with us, stuff like that. And also you realize like this is the people, they look like Europe, I guess, or even, it's not different like probably we expect from coming from US, right? It's a very European, very European. The complexion and everything, Nothing really that different. I feel like I could pass for Brazilian. Oh yeah, you guys, no, you really can, because it's really, maybe not you, but the all-wheel drive Opala guy. Oh yeah, you're right, the mullets one. And then there are some similarities too, like everybody here is here for a common interest, just like everybody in the car culture. There's women, children, music, all that same kind of stuff that we have back at home is, you know, also here. So it's just kind of cool to see worldwide that car culture is kind of the same, but yet can be so different at the same time. You guys have us beat with food. The food is pretty legit. Food is legit. Like, dude, there's guys dancing in the bleachers right now, and there's not even any music playing. No, but there's like, a lot of beer involved. I bet. That's part of the US. No, but it's very impressive, boss. And we've only been here for literally like 12 hours. Yeah, like less than 12 hours, and it's very impressive. We look forward to I don't think I've experiencing seen so many barbecue pits in my life. Everywhere. Made out of just like rusted metal. Everything is barbecue. Thanks for coming as well. I'm happy that you guys came. We still have a lot to do on the shop and the office this week, but it's great. Absolutely. Cool. Good deal. Enjoy. André é o gerente comercial, Cameron é coordenador da parte de dinamômetro, o William é da parte de compras e estoque, e o Jacob é supervisor de suporte técnico. E tem mais uma turma ali, que é os outros funcionários da Fueltech USA lá. Ali, ó. Vem cá. Funcionário da Fueltech USA que mora no Brasil, mas é diferente, né? Porque fica remoto o dia todo lá, né? Até tu foi legal, porque tu mora em São José do Preto, né? Sim, cidade de Cacá. Isso. E participou de um processo seletivo na Fueltech Brasil e foi indicado pra Fueltech USA. Acabou dando certo de ir pra lá e bacana pra caramba, nunca esperava. Muito legal mesmo. E o Adri é o nosso segundo paraguaio favorito. Segundo, né? Não dá pra ser o primeiro, né? Tem o do lado do Arcon não dá, mas o Adri aí, Paraguai, mas morou nos Estados Unidos um tempo, né? Fez um trabalho pra lá, agora mora no Paraguai, trabalha também com a gente. Online aí. Dá todo o suporte, né? Suporte, tradução, tudo. É isso aí. Já tinha vindo nesse evento aqui ou já no Armagedon? Até comentei com o pessoal, lá em São Paulo tem muito Fueltech, igual você falou, o pessoal vem muito da cultura Brasil já, mas aqui parece que é mais forte. O negócio é diferente, é legal. Legal. Então tá, aproveita aí. Agradeço aí. Júlio. Valeu, André. Tá. Tá aí, ó. Temos 6 funcionários da Fueltech USA aí. Ah, e tem o Luiz também que tá aí, a Natália tá aí também. A Natália não sei se vai aparecer por aí. O Luiz tá olhando o log. Tá o quê? Olhando o log? Perdido. O Luiz quer dividir comigo esse episódio, né? Já correu fora aí. Vocês já conseguiram pegar ele um pouco ou não? Já, um pouquinho. Tá bom. Então tá. Vamos continuar agora a saga aí, ó. Tá vermelho, tá valendo, né? Aqui é um segredo, aqui é um pedido. É um pedido que a gente vai realizar o pedido, né? A gente aceitou o pedido, vai fazer o pedido aqui, ó. Já que a gente tá muito tempo sem vir, né? Teve um parceiro aí que queria um negócio, a gente trouxe. Vamos ver. Aqui é nosso guia Venzon, Dieguinho. Acho que eu tenho que comer mais espinafre, mano. Ah, tá ali, ó. Olha só, hein? Gentileza gera gentileza. Obrigado, viu, irmão? Obrigado.
Opaleiro, né, cara? Eu sou opaleiro, tô vindo aqui nos Opala aqui, ó. Tem um Opala aqui que é bacana. De vez em quando eu dou uma mão pra eles aí, remoto, pra vocês terem uma ideia que tá indo no caminho certo, né? Fico feliz de saber que o carro tá andando bem. Agora vamos achar o cara aqui, ó. Opaleiro ajuda o opaleiro, né? O que foi? Fugiu? Foi embora? Eu acho que ele tá na pista. Tudo bem? Sou o Diego, preparador dele. E aí? Quer ligar? O que quer fazer? Eu largo ali de segredo ali. Não, vamos ligar pra ele, vai ser legal. Como é que tá? Tudo bem, velho? Deixa eu só ver se ele não tá ali atrás, se ele não voltou. Não, senão larga no banco aqui, que é mais fácil. Daí depois a gente volta aqui. Só pra não ter erro, né? Pra não ter erro. Tive que largar uma surpresa aqui, não achamos o boneco, né? O cara não tá aí. Acho que ele deve estar comendo um churrasquinho, né? Que todo mundo come churrasco. Vamos ver. Não, ó, sumiu o homem. Então tá. Deixei a surpresa aqui. Se a gente não encontrar ele, pelo menos ele vai ter uma surpresa. Se a gente encontrar ele, a gente volta aqui. A gente volta aqui. Primeira coisa que eu vou gravar é o chinelo do bandido. Olha, cara, o nível. Falei, eu do gostei disso aí, chinelinho. cara. Olha isso aí. Vou ter que achar, vou ter que levar pra mim. Isso aqui não tem lá, né, Luiz? Não, isso não tem. É só aqui no exclusivo. Chinelândia BR. Pega o Instagram lá. Você conhece aquele rapazinho ali? Olha. Ô, Portuga. Cara, tu não acredita nisso, né? Tiraram a segurança lá. Cara, não faz a semana que eu te vi correndo, cara. Que coisa louca, né? Coisa louca, agora tu tá na corrida de novo. Ah, sabe como é que é, né? A gente vai, né? E não arranjou nenhum carro pra te tocar aqui? Não, eu tô aqui de férias. Tô relaxando. Não, mas se você quiser andar num carro forte e bom, a gente empresta. Tu viu isso? Foi pessoal isso aí? Foi. Esse é o bandido, né? Esse é o bandido. Vai lá conhecer lá? Vou lá. E aí, bruxo? Tudo bem, cara? Tudo bem. Vim aqui, ó, conhecer as operações. Ó, vou contextualizar. Eu acabei de entrar num container móvel, né? Em direção aos pizzas box aqui que os caras montaram do lado de fora. Tô gostando, viu? É mais padrão americano isso aqui, cara. Olha só. Olha só. Aqui é... Você sabe o que é isso aqui? Que é uma chiqueza só, velho. Essa é a TV do meu Tanner. Olha ali, rapaz. Essa é a TV do meu... Não, eu falei, não faço se não tiver uma TV de pelo menos 43 pra ele olhar meu mapa. Perfeito. Gosto desse cara. Cara. Olha aqui, ó. Puta que pariu. Agora sim. Esse é o bandido 76, Leandro. Que bacana, hein? Diferenciado. É, né? Diferenciado. Cara, eu conheço um Audi bacana, mas esse aqui tá legal, hein? É? Esse aqui tá legal. É um vermelho também, É um né? vermelho também, né? Então, é um vermelho também. A hora que ele quiser, a gente Aí pode tá pôr do tri, lado né? também, né? Aí tá tri, hein? Pô, meu parceiro Dave tem um Audi bacana, né? Mas, porra, esse aqui tá legal, hein? Tá diferente, né? Pô, aí sim, hein? Que bacana. Então, 4x4. Pá, essa alavanquinha aqui tem história, hein? Essa alavanquinha aqui tem história, hein? Motor MRB Billet. Na isso aqui tem mais alguém andando com esse bloco? No No Prep, não. Não, no No Prep. Não, no No Prep. Mas é bem recente, né? Bem recente. Nós somos o primeiro a usar no No Prep, o Ricardinho é o primeiro a usar na cola. E aí tem os 6 cilindros já do Que Opala, bacana. aquele azul andando. Agora tem um monte que tá a ser entregue, né? Mas é assim, a gente nessa configuração, no No Prep, nós somos o primeiro a... Sabe que eu sou muito próximo do Roderjan, né? Sim, sim. Então toda vez que ele vai para os Estados Unidos a gente corre junto e tudo mais, né? Seria bom você ter pessoas melhores ao seu lado. Ah, eu te entendo. Eu falo isso pro Roderjan toda hora também. Eu né? tento ficar quieto, essa minha boca ainda vai me matar, Então, não, mas é assim. Para contextualizar, que às vezes o pessoal não sabe, né? Então o Roderjan, que ele é tipo, vamos dizer, o líder da equipe que era Speed and Limit, né? Que mudou para MRB Motorsports. Eu acho que é isso, né? E essa empresa, né, MRB, que então eles fazem coisas e tem corrida, né? Porque o Roderjan sempre correu. Eles fazem o FT Injector. Sim. Né? E salvo engano, porque a cronologia às vezes é complexa, né? O FT Injector foi o primeiro produto que eles fizeram, pelo menos em escala, né? Dentro da MRB, fizeram isso para FT, numa parceria com a FT. E agora eles estão fazendo outras coisas, né? Eles estão fazendo bloco, coletor,
tem outras coisas que eles estão fazendo, né? Filtros, exatamente, né? Combustível Exatamente. e óleo. Injetores de água agora. Injetor de água, novidade. Eu não podia ter falado. Mas é aquela coisa, né? É uma novidade, não novidade. Não, mas vou te dizer. Se você contou novidade, eu quero contar outra. Eu não sei, Tem um monte de segredo. Não, parou. Então, assim, porque assim, ó, é isso que eu ia comentar, né? O bacana de ter um cara que nem a equipe do Roderjan é que os caras estão na vanguarda da corrida porque eles estão correndo. Né? Então, tipo, eles estão aqui ajudando, acho que o Castanhon. Sim. Né? Eles correm aqui com o Promode, eles correm com o Promode nos Estados Unidos. E eles estão sempre, tipo, como é que ele pode melhorar? Só que o mais bacana não é só o que eles andam, né? Então eles andam de V8, mas eles querem trabalhar com 4 cilindros, com 6 cilindros, com 5 cilindros. Isso eu acho muito bacana, é legal falar sobre isso, né? E assim, agora, brincadeiras à parte, não somente o produto, mas o pós-venda, claro, né? do Roderjan, sabe? Porra, a galerinha ali, né? O Anderson, Liege, né? A galerinha ali, cara, você tem ideia, a gente deu umas 30 passadas com esse motor, ele pediu pra desmontar o motor inteiro. Pra ver como é que tá, né? Pra mandar pra ele colocar no scanner, pra ver direto, tipo assim, quem que faz isso? É só quem quer ser diferenciado mesmo, então, cara... Os caras são apaixonados ali, né? É isso aí. Cara, e aquela coisa, né? A gente fala muitas vezes, né? Sem querer puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? Mas já puxando, né? A gente ouve muito disso da FT, né? Então, Sim. tipo assim, a Fueltech, assim, nos Estados Unidos, né? Vamos falar dos Estados Unidos. Tem várias empresas maiores que a FT. Várias. Mas quando a gente vai para o autódromo, não tem ninguém nessas empresas, mas tem a gente, né? Exatamente. Daí, às vezes, eu tô correndo, às vezes eu ando, às vezes não sei o quê. O Kaká também, né? Vem do Brasil, vai lá para os Estados Unidos, corre. E os caras ficam assim, tá, mas como assim? Cara, que a gente é uns tarados também, né? Sim. A gente gosta do que a gente tá fazendo, né? Não é um negócio, é um negócio secundário, na verdade, né? O primário é que os caras E é o que eu falo para os meus clientes. Mais importante do que o seu produto é a sua atenção. Seu produto pode ser excelente, Concordo mas se eu não contigo. tenho a sua atenção, O que adianta, né? não adianta nada. Então, que adianta? o produto com a atenção faz a diferença. E assim, quando o Cara, Roderjan apresentou legal, pra hein? gente, né, Portuga? A gente na hora falou, cara, vamos fazer, vamos entrar, porque o que a gente quer é subir a régua, é passar do limite, e a gente precisa de uma coisa assim. E aí ele foi fazendo, né? E cada hora as loucuras dele, que só tem louco aqui, não tem nenhum som, entendeu? O mais são sou eu, e perto dos Eu gostei, mas assim, é turbo, né? Mas salvou o carro, né, cara? Salvei o cara. Gostei. Eu queria dizer, dessas coisas tu gosta, né? Gostei. Falou em Tá nitro. salvo. Ó, pra quem não entendeu, assim, ó, o carro é turbo, tá? Mas ele usa óxido nitroso pra salvar a turbina, né? Porque Pra salvar a turbina. 6 aqui não adianta, né? Demora uma eternidade, não sei. Aqui, ó, isso aqui salva qualquer motor. Até motor nitro é salvo com mais nitro. Com mais nitro, Com bota mais um pouco nitro, mais né? que melhora. Quanto mais nitro, melhor. Até Bota motor mais que nitro. melhora. É isso aí. É isso aí. Cara, que bacana. Tem nome o teu mascote aí? Ele é o bandido. Ah, ele é o bandido? Ele é o bandido. Tá, mas peraí. Quem foi o primeiro bandido, o carro ou ele? Só pra saber. Foi o carro. Pode Mas dar um ele- nome decente, né? Mas ele é o representante do bandido. Então ele é o bandidinho. Ele é o bandidinho. Ele é o bandidinho. É o bandidinho. Tem o bandidinho, tem a bandidinha, tem a tudo é bandido. Bandida móvel, bandidinho, é assim vai indo, né? O importante é ser preto e vermelho e ter chifre. Aí Então, o resto é isso aí. Tá, tô curioso, Tô curioso, que eu te perguntei lá antes, mas agora a gente tá aqui com o responsável do teclado, né? É o 01, é o 01. Então tá, o Ele é piloto o do 01. teclado tá aqui e o piloto do carro tá aqui, né? Vamos ver qual é que é Ontem a vocês andaram, eu não tava aqui, né? Eu cheguei, tava chovendo. Pô, esses caras estão andando lá, né? Ah, pera aí, eu quero comer, eu tô com fome. Fui comer, né? Me desculpa. Chegamos aqui, ainda tava chovendo, agora, ó. Sol. Tá bonito, hein? Em seguida vamos andar. Andou bem ontem? Não. O que é né? Eu não sei traduzir não. Tu Tava só testando a saída do carro. tá seguindo, né, Magrão? A gente tava testando. Ô, o teu colega aqui já tinha. Não, a gente tava só testando. Essa postagem vai sair antes ou depois da corrida? Depois, relaxa, tudo relaxa. bem. Não, a gente tava só testando a saída do carro e queria Tá. fazer uma configuração diferente. Tá. Aí o carro deu uma saída meio que pra Tá. esquerda, aí a gente, cara, vamos inverter Meu piloto. pra ver se responde. Na outra, Na pra direita. primeira eu tirei o pé porque eles pediram, mas na segunda eu falei, não, eu conserto. E tá legal? Ele é na mão, tá na mão. Tá legal, ó, tá saindo. Ó. Não precisa de número, né? Porque aqui ninguém sabe os números na puxada, né? Sabe, não. Vocês souberam no teste só. Sim. Mas agora ninguém vai saber. Não. E agora é surpresa. Agora. Kinder Ovo. Porque assim, a prova em si não é o tempo que o carro faz. Sim, é quem ganha, né? Assim, Luiz, todos os 10 Armagedons, todos os melhores tempos de treino dos Armagedons, somente um ganhou. foi campeão. Cara, Nenhum dos 9. cara, Já é teve, competição, né? já Competição, teve o 20º melhor tempo do treino
já foi campeão do Armagedon. Então, o número no prep pra gente é referência de Entendi. desenvolvimento do carro, do que a gente pode fazer. De resto, cara... Cara, eu tô curioso agora, tá? Transmissão. O que vocês usam nesse bichinho aqui? De AP. Por enquanto. Igual do GTI, do Golf, tudo que se usa aí, DTA, DTA Lite. Que loucura, Só cara. tem uma tomada de força pra traseira, usa diferencial de out. E a tomada de força, tipo onde era a quinta, alguma coisa assim? Direto no Não pinhão. sei nenhuma... Na Prince. Direto no pinhão, desculpa, não na Prince. Direto no pinhão, na saída E dela. miolo é brasileiro, feito no Brasil. Tudo BF. Tudo BF. Cara, que bacana, hein? Produto nacional, funcionando bem. Que bacana, então, câmbio Volkswagen, vamos se dizer, né? Com miolo BF, a alavanca Fueltech, 600, relho. Isso aí. E anda bem. É 600, Nó, a gente espera que até segunda-feira a gente ainda esteja andando de 600, mas aí só uma conversa que a gente vai ter depois, fica tranquilo. Ah, já entendi pra onde a gente tá indo aqui, né? Tá crescendo. Deixa eu ligar pro Anderson rapidinho aqui. Ô boneco, que papo é esse aqui, ó? Te concentra na corrida. Te concentra na corrida. Tá muito nervoso? Tá Tipo muito assim, nervoso? vocês têm Fala pra mim, coaches- tá muito nervoso? Nervoso? É só pra saber. Nervoso devem estar eles. Tá muito ansioso? Não, tá, não. O que eu ia dizer, se qualquer coisa eu subo aqui. Tu pode olhar de fora e não, resolve mas esse eu assunto tenho aí. receio, porque eu gosto de prezar pela sua vida. Carro forte, assim, às vezes você não tá acostumado e aí... Ó, essa aí corta, essa aí não manda. Ô, o essa aí parceiro corta. tá rindo ali. Por que você tá rindo, Por que cara? você tá rindo, ô? Ô, sacanagem isso aí, ó. Ô, sacanagem ali, né? Ai, do papo de antes. Ah, entendi. É uma entendi. lavagem cerebral nessa turma do Fiotec, Tu né? viu, São né? tudo bagrão, tudo liso, né? Mas tá bom. impressionante, né? É isso aí. Não, mas beleza, muito obrigado. Obrigado você, Luiz. Por apresentar, eu já tinha visto esse carro andando aqui, sempre foi muito bacana de ver, cara, fazer um projeto diferenciado, né? Eu conheço esse cara que faz muito tempo, né? Então, tipo assim, já não é novidade, né? Isso aqui não é novidade, mas, cara, que bacana, legal, parabéns pra vocês. Fazer um projeto diferenciado, produtos nacionais de cabo a rabo aqui, né? Cabo a rabo. Legal, carro anda bem, já sai daquela fórmula básica, né? E mostra que pode ser feito. Então tem muita criatividade aí dos dois, né? E coragem de tocar na frente e ser, né? Sim. Alguma coisa que o pessoal, pô, olha ali o cara, né? Dá pra fazer. Olha só, né? Dá pra fazer. Legal. É como a gente fala muito, Portuga é o 01, é o cara da cabeça, mas tem Cleitinho, que é o cara que cuida do carro lá em Campo Grande, Dani, Bidão e Elias são os parceiros aqui. Enquanto tiverem copiando a gente, tem alguma coisa que está dando certo. Então deixa copiar, não tem problema. Quando a gente estiver copiando alguma coisa, a gente vai sair. Só que ninguém sabe tudo, então a gente sempre procura ver o que tem para poder evoluir e aplicar. Tem coisa que nego olha aqui e fala assim, cara, esses caras são loucos. Então não faz. Não faz, não Me precisa. perguntaram assim, mas você acha que chassi tubular é a solução? Eu falei, não, continua nos monoblocos. Foi o primeiro, hoje já deve ter 10. É como o 4x4, quando começou as listas no Brasil, era carro de andar em rally. Era carro de barco, eu era louco, que eu devia ter comprado um Chevette e um Opala, porque eu não sabia comprar carro, etc e tal. Aí, curiosamente, depois de 5 anos, tem mais de 100 4x4. Até os V8 estão virando 4x4. Isso é verdade. Eu vi dessa aí. Errei. Que loucura, Errei. que loucura. Ó, mas vou dizer, ó, essa vai ser trina. Você sabe que o Daddy Dave vai vir, né? Pro festival, né? Eu não sei quando, acho que não é festival, tá? Pra ser sincero. Porque o Israel comprou o Golias. O Nova. Ele não. O Golias, Golias, né? Que é o isso. Golias. Ele não comprou o Audi, tá? O Audi é o xodozinho dele. Mas eu vou te dizer, esse carro aqui, eu já falei com ele sobre esse carro. Né? Porque aqui ele tem o Audi, ele fica acompanhando, não tem muito áudio por aí, né? E daí já falei, quando ele tiver aqui, tu vai ver, eu vou trazer aqui e tu vai ver, ele vai ficar empolgado com o carrinho. Vai ser legal, vai ser legal. Já libera a chave. É isso aí, ué. Não, se ele não se assustar, não tem problema. Não tem Cara, problema. eu vou amaciando ele, eu vou calma aqui. Tocada, ele, né? Ô, o Não, guri é firmeza, hein? né? Ô, ele é firmeza? Não frouxa nunca. Não, ele é firmeza. Não, cara. Teve vezes já que eu falei pra ele, pá, mano, de fora tava apertado, viu? E ele, não, cara, deixa pra mim. Acho que tinha mais uns 50 centavos, tá? Tem um bruxo. Então tá. De fora os caras assustam, de dentro nós tava no controle. É isso aí. Então tá, então assim, ó, boa sorte. Ó, mas já avisa que tá à disposição dele aqui, tá bom? Não, vou avisar. Obrigado, Ele vai obrigado. ficar faceiro da vida. Obrigado, Mais um obrigado. áudio é nóis. É isso aí. Não, e o carro vai ficar aqui no sul agora, até um mês aqui vai ficar aqui. Então,
Se nesse meio tempo vai que Deus o livre, a gente tá aqui. Vou mandar mensagem. É. Então tá. Valeu? Obrigado. Desculpa qualquer brincadeira a mais. Não tem que pedir desculpa pra mim, né? Pra mim foi de boa, né? Então fudeu. Mas aquela história lá eu vou falar com o Leonardo depois, né? Eu sempre falo isso só pra ver se o cara vai falar, não, tudo bem, que aí eu afundo o negócio mesmo, entendeu? Eu vou aproveitar e falar com o Leonardo. Pô, Leonardo, o cara é gente boa, não foi por querer. É isso aí, né? Mas pensa com carinho na 700. Eu já falei, vou pensar, cara. Vou pensar, tá? Vou sair pensando. Por favor, vai lá, tá? 700. Agora é o seguinte, ó, 7h50 da noite, o pessoal que já ficou 11 horas aberta a loja, agora estamos carregando os carros, ó, Mazda já tá lá em cima, o Henrique tá manobrando ali, ó, tomara que ele não deixe cair o carro para trás, ó. Vá, ficou em pânico aí. Bom que eu deixei ele, a embreagem é meio nojenta, eu deixei ele manobrar. E agora estamos indo para carregar para ir para FT, porque amanhã tem o nosso evento aqui, né? Que é o Feltec Chimarrão. Até inclusive esse evento é o primeiro evento, nós queremos fazer ele mensalmente, um encontro de domingo da manhã, assim, tipo 8 da manhã ao meio-dia, bem para juntar a família, quem gosta de carro. Vai ter uns temas especiais cada evento, a loja da FT Store lá, a loja aberta. Vai ser legal, acho que vai ter um outro episódio, eu vou falar com isso, ó. E aí, quase deixou cair, hein? Vai, o pânico. A embreagem ficou trancada no fundo, assim. No fundo? O pedal se trancou no fundo. Bah. Que puxada, velho. Depois tem que ver, porque eu dei arranque, não sei se o vídeo começou a andar. Eu tava com a embreagem no fundo. Sabe assim. que às vezes parece como se fervesse o líquido, mas tão pouco, né? Pois é. Nossa, sei lá. Nasceu de novo. Bom, pelo menos não caiu pra trás. É. Tá, bora carregar a Ferrari e vamos agora pra largada, porque agora, na verdade, agora que começou o evento. Eu acho que eu vou fazer assim, ó, eu vou pra casa dormir e vocês ficam filmando aí, né? Pode deixar. O que vocês acham? Eu fico. Pá, não, tá louco? Olha, eu não sei como é que vai acabar esse evento aqui. Porque literalmente 6 da tarde começou. Aí, ó, quem chegou aí, a Natália, ó, 4 anos não tava no Brasil. E aí? Pula aí agora, filmando. Com a câmera na mão, é fácil. Vai. Vai. Tem que mandar alguém lá embaixo pra falar que tá aqui? Pula aí, Gregório, senão vai. Acharam que eu estava derrotado. Mostra teu porte atlético aí, ó. Quem achou estava errado. Tô aqui, se liga só. Aí, ó. E aí, seu Cláudio? Vamos? Vamos, né? Primeira vez no Armagedon? Primeira vez no Armagedon. Tá aí. Sem cola, né? Azar? É uma... É diferente, né? Participar da vida toda. Mas tu conseguiu treinar? Não, deu duas passadas. Uma nós perdemos e perdemos o carro, né? Porque tava distracionando. A segunda foi boa. Foi bem legal. E aí vai manter aquela consistência ali. Aí vai manter aquilo, com as modificações pequenininhas ali, pra poder... Quem tu pegou primeiro? O bala de prata, um 4x4. Ah, um forte já. Já peguei uma bala de prata. Então a gente tem que... Mas eu digo, o cara que ganha o Armagedon não é nem o sortudo, é o iluminado. O cara ganhar o iluminado, Deus tem que iluminar o cara e vai dizer assim, ó, esse é o cara que vai ganhar. Não é só competência, é muita sorte. Você tem que pegar uma pista boa, você tem que uma reação, naquele momento você tem que uma reação boa. E o carro ser competitivo e ser repetitivo, né? Tá lá. Boa sorte. Vou te ver. Obrigado. E vai no Speed semana que vem? Lógico. Aí, ó. Vou Isso no aí. Mustang, vou no Dodge. Boa. Valeu. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gurizada. Boa sorte aí. E aí? Tudo bom? Então? Tranquilo? Prazer aí, gurizada. Olá, tudo bom? Parabéns aí. Cara. Ah, que legal. Todos os episódios. Que legal. Ela briga comigo até. Satisfação. Desculpe. Imagina, senhor. Tamo junto. Que legal. Tamo aí com o nosso... Deixa eu dar um... E aí, meu? Como é que vai? Parabéns aí, o esforço Obrigado, aí, ó. obrigado. Não é fácil, hein, que tu faz, cara. Que loucura, que legal. Ó, parabéns. Então, até mostrando que você está filmando o episódio, ó. Explica como é que tu acelera esse carro, o que tu precisa fazer de diferente aqui. Então, eu ponho a mão aqui, acelero aqui. Acelera aí. Faço o point, o two-step. Pra frear. Pra frear. Caramba. Que legal, hein? Força de vontade, hein, meu?
O teu produto que faz o resto. Não, aquilo. Parabéns aí, meu. Então, lutando aí, né? E aqui é o câmbio automático, aquele 4 marchas. É o C5, né? Aham. 4x4. Tá. Parabéns, meu. Que legal, hein? Meu céu, câmbio automático, tudo na direção, né? Que legal, parabéns. Parabéns aí, pessoal. Boa sorte aí. Valeu, valeu. Valeu. Esse aí, cara, o cara é cadeirante, né? Não tem movimento das pernas, faz tudo com a mão ali, acelera. Olha, tirar o chapéu mesmo. A mão também tem. Impressionante. Agora é o seguinte, agora chega na hora do... A energia desse negócio aqui é quando o cara passa naquela coisa ali, ó. Ele passa aí na passarela ali. E aí, Guilherme? Boa sorte. Tudo bem? Bom? Obrigado. Aí, eu nunca vi andando pessoalmente, os 4x4 maluco aí. Então, tá em desenvolvimento, mas tá indo pro caminho. Pois é, né? Que loucura. Vai dar boa, vai dar legal. Ia fuder. Graças a FP que é possível. Senão, tá aí, ó. Eu digo, o cara que ganha o Armagedon, o cara tem que ter iluminado. Não é nem sorte, não. É iluminado. Porque realmente é muito difícil. É muito difícil, né? Tem que dar tudo certo. É? Isso aí. Boa sorte. Muito obrigado. Da torcida. Valeu, prazer. Valeu. Olha só. Aí viu que eu fiz o Dodge Blower lá? Eu fiz o Cuda com blower na rua. Cara, que tesão aquilo na rua assim. O bagulho é muito louco. Muito legal. O cara fica louco, né? Louco. Igual mesmo. Show. Boa. Obrigada. 11 segundos. Hora que chega nos últimos 10. Tem uma BM aqui. Ó, a FT aqui, ó. Ué, tá no lugar certo aí, meu? Show, meu. Cadê aí? Aí, ó. Olha só. Chave. Olha como é que é o negócio. É sorteado, 128 carros. Aí tem 4 chaves aqui, ó. Tem Bigorna, tem João Paulo, tem já Calegari, passou tem Anselmo. Essas primeiras, tem ó. Gustavo, já tem foi até Evandro, aqui, ó. Tem já tá aqui, Castanhon e também. E agora tem todos esses carros aí pra dar uma passada. Até vou te falar, até andou rápido agora esse monte de passada aí. Ninguém quebrou, né? Ninguém quebrou. Então, tudo isso aí de passada. Tem alguma surpresa aí, será já ou não? Deixa eu ver. Acho que o que aconteceu foi que o Faustino ficou, né? O Faustino perdeu. O Faustino ficou. Acho que o Froza ganhou. O Froza passou também. O Gabriel lá da 48 também passou. Agora é o Fábio, ó. O Fábio vai dar. E... Porque tem dois pega que eu vejo que é o Castanhão e Bala de Prata. E o Chevette do Cadu e o Wallace. Esses dois são ponteiras já pra... O Demo e o Luciano Facado também. Ah, também? Tá. Vamos falar com... olha só isso aqui, eu tenho 4 câmeras me filmando aqui, ó. Que loucura, hein? Do meu lado aqui, grande amigo da arrancada brasileira, não só do Brasil, né, mas mundial. Aqui nosso querido amigo Anderson Dick. Cara, que prazer vocês fazer presente aqui no Armagedon, né? Na maior festa no Prep. A gente sabe da sua agenda que é bem comprometida, vários afazeres, porém, a sua pessoa aqui pra gente é muito importante. Aqui no Velopark, montado no estande da Fueltec, incrível, né? Grande parceiro do Armagedon. E é claro também a gente tem um convite para a galera que puder estar presente e fazer presente na nova sede, na inauguração do FT Store, né? Bacana, faz um convite para a galera aí amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem que levar 1 quilo de alimento, né? Então, é bem bacana, a gente espera que caiba muita gente lá, porque a gente sabe que vai muita gente, mas faz um recado, dá um convite para a galera aí. Cara, primeiro, muito obrigado pelo que vocês fazem, pelo automobilismo brasileiro. Eu até acho que essa é a maior prova no prep do mundo, tá? Vou tentar confirmar isso aí, mas é algo que eu nunca vi nos Estados Unidos, em lugar nenhum. E inclusive tem vários americanos aqui que a gente trouxe, que são funcionários da Fueltec USA que conhecem muito sobre a arrancada e não prep no mundo. Mas o que está acontecendo aqui hoje é algo para ficar na história mesmo. Então, feliz pra caramba, um esforço enorme para superar a chuva, né? Vamos virar a noite aí, né? Vamos até acabar isso aqui.
E amanhã, como tu falou, amanhã às 8 da manhã até meio-dia nós vamos fazer um Fueltech e chimarrão, que é um evento bem de domingo de manhã, estilo que a gente participa muito nos Estados Unidos, que é o Café Octane, que é uma forma como o americano faz um encontro, leva a família, no caso aqui a gente vai tomar um chimarrão, quem não é gaúcho também quiser tomar um chimarrão, aparecer igual. A gente vai estar inaugurando na sede nova da Fueltech a FT Store e vamos estar compartilhando lá. Vai ter alguns carros expostos, vai estar toda a galera nossa aí. Eu queria fazer um pedido especial aos pilotos que estão aqui. Se possível, se forem sair daqui, passem lá, levem os carros. Queria fazer um pedido mais especial ainda, que se o campeão, por favor, leve o carro, ia ser muito legal. Mas de qualquer maneira é uma festa enorme aqui. Então, estou feliz pra caramba de estar aqui. Parabéns a todos aí. Show de bola, galera. Isso aqui é Anderson Dick. Quero pedir aqui, ó, uma salva de palmas pra esse cara aqui, galera! Valeu. Agora umas 14 horas depois apareceu o Luiz aqui. Não sei, ó. Tem vídeos aí pra provar que isso não é verdade. Não, conta o que tu viu aí. Cara, o Opala azul que andou antes aqui, né? Fui lá ver, né? Pô, opaleiro, né, cara? Tem que olhar o Opala, né? Santa Cruz ainda, meu compadre. Pô, tem que olhar o Opala, né? Fui lá no Castanhon V8 Biturbo, né, rapaz? Tive que ir lá. Fui lá no Polarinha, o Polarinha foi o primeiro. Polarinha, né, o Polara V8 Nitro foi o primeiro, lá no dinamômetro ainda. Tava tudo certo? Tava tudo certo. Ô, fui lá ver aquele Audi. Ô, bacana, hein? O de fibra de carbono. Ah, do bandido? Porra, bandido. Os caras são bandidos. Até ajudei eles a mudar o nome do mascote, que ele falou que o mascote é o bandido. Não, tem que ser o bandidinho, né? É o bandidinho, né? Agora o Cotoco é o bandidinho. Cara, muito legal, né? Como os caras são criativos, né? Cara, o carro muito bem montado, me impressionou. Aquele Audi me impressionou. Cara, tá lotado o bagulho. Cara, ó. Parece 2019, né? Cadê o Cacazinho? Cacazinho. É verdade ou não é que eu cheguei e falei pra ti, cara, que animal, dá vontade de andar aqui. E o Cacá falou, também. É verdade. Falou, cara. Ô, a Chevy não ia dar bem aqui. Não é pra falar o quê? O segredo do projeto. Ô, a Chevy não ia dar bem aqui? Já se entregou aí, ó. Ô, cara, muito legal, velho. É. Cara, não imaginei. Olha essa galera aqui, cara. É? Cara, muito legal. E aí, outra? Dá a mão. Se protege, vem um V8, rapaz. É um V8, deixa eu proteger o Rafa. E aí, Anderson? Vou dar uns nomes, O Anderson acabou de entrar no mundo do V8 compressor. Agora que já chegou aqui, ó. Passou pra fora. Tive que proteger meus amigos 4 cilindros aqui, né, pra não se machucar. Cara, estão bem? Vocês estão bem?
Agora é o seguinte, ó. Tá na chave dos 128, ó. Agora aí, ó. 2JZ, tudo que dá. Aí, ó. Boa sorte. Gels. 2JZ, vamos lá. Tá aí, gurizada. Episódio aí, ó. Fala aí, ó. Como é que é rolo no chimarrão? Olha os guriosos. Isso aí. Bom, beleza aí. Te acompanhamos sempre. Tá bom aí, ó. Então tá. Show. Show. Valeu, gurizada. Olha aí, ó. Valeu. Boa sorte. Isso aí, gurizada. Boa sorte. Valeu. Representante de Santa Cruz também aí, ó. Tamo junto. Tamo junto. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos meter. Dale. Dale. E aí? Aí a minha turma de Santa Cruz aí, a gurizada. Chevezinho, ó. Isso aqui é top. Ozinho, boa sorte aí, gurizada. Valeu, boa sorte. E aí, gurizada? Beleza? Tudo certo? Aí, ó. Boa sorte todo mundo aí. Aí, ó, carro do Dema, um dos favoritos. Falou, gurizada. Boa sorte aí. Seu Costela. E aí? Pera aí. Boa sorte. Tudo de bom? Valeu. Vai lavar? Área 11. Isso aí. Boa sorte, meu. Valeu. Vamos. E aí? Vamos. E aí, gurizada? Vamos lá? Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Boa sorte aí, gurizada. Boa sorte. Valeu. Valeu, boa sorte aí. Obrigado. Boa sorte. Vai ali, valeu. Falou, gurizada. Aí, ó, boa sorte aí, todo mundo. Valeu. Aí, ó. Pera aí. Ah, olha ali, ó. Rolou. O Chuck aí, ó. Aí, ó. Boa sorte aí, gurizada. Vamos lá. Já passou 64 agora aqui, ó. Acabando aqui, ó. Deixa eu te dar os parabéns também pelo evento também, participação pelo parque. Feliz de ser aqui no Velopark, né, também. Muito legal, né? Muito legal. E que horas tu acha que vai acabar isso aqui? Acho que 4h30. Vai ser por aí, né? Tá. Acho que sim. Essa é a minha aposta. Tá 4h30. Vamos ver, Obrigada, Tá, bom evento. Olha o 2JZ aqui, ó. E aí? Olha esses guri aqui, ó. Cara, alegria dos... Aê! Cara, alegria dos guri, meu. Boa, parabéns. Isso é legal, ó. É animal. E aí, Cris, o que tu tá achando aí do evento? Cara, esse é um dos eventos mais bacanas. Cara, Armagedon é sempre muito legal, né? É uma diversidade de carros e projetos, tração dianteira, tração traseira, 4x4, e a energia que tem esse evento não tem evento na arrancada que seja igual a esse aqui, é muito legal. Se tu fosse fazer um carro para andar aqui, como é que seria a combinação? Cara, eu gosto muito do 4x4 pela tendência do meu irmão. Seria um 4x4 5 cilindros. 5 cilindros. Tá fácil, isso aí tá fácil de adivinhar. O exemplo do Frost é um dos carros que eu admiro pra caramba, mas o Gol Jesus tá muito bacana. Forte, né? E um carro que tá surpreendendo, tá? O Camaro 4x4 do Helder Gandolfo. Tá animal, cara. Quem é que tá mais rápido aqui no evento? Tu acha de tempo de pista? O mais rápido ontem foi o Froza. O segundo carro mais rápido foi o Gol Jesus. 5.0 ou 4.9? 5.0 e 5.1. Os carros mais rápidos.
É rápido, porque a pista aqui tem água, né? No meio, molhada. Agora assim. piorou porque tá vertendo umidade. Ele tá dificultando, às vezes, o cara que acha que a gente acha que é o cara que tem mais vantagem, às vezes não tem. Vamos ver o Gelson agora aí, ó. Valeu. Sorte, hein? Sorte, hein? Foi sorte, mas é. Aí, ó, Marcelinho. Vem. Não tem mais o que tirar. Ó, às vezes o cara tem que ter sorte, às vezes tem que ter talento. Sempre. Os dois, né? Os dois, né? E agora aqui é o seguinte. E aí, seu Punch? Tudo bom? O Zica aí, ó. Eu tava vendo esses dias quantos títulos dos carros que tu já fez tu tem aí? 5. 5 dos 10? 10, né? 3 com o Dema, 1 com o Chavinsky e 1 com o Godzilla. É? É. Cara, 2 vice e 2 terceiros. Quem é que tá dos teus carros agora aqui? Tá... O Dema. Tá o Dema, cara, tem uns carros... Perdeu aí as contas. Pô, tá mal das mas contas. a gente tá aqui, tipo assim, eu presto serviço para todos os meus Sim. clientes, mas a gente tem uma parceria, assim, um contrato de parceria com o Dema aí. Toda a prova a gente tá junto aí, Show. pra orientar na pista aí. Animal. Isso aí. Bom trabalho. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Gostei muito de ver de volta aqui, hein? Pois Toda é. força, hein? Que saudade que eu tava no Velopark. Poxa vida, né? Tá sem voz já quase. Ah, cara. Eu tô sem voz de tanto gritar, de tesão por esse negócio. Show de bola. Bom te ver, Rodrigo. Bom te ver também, meu amigo. Show de bola. Valeu. Agora é o seguinte, ó. Não fechou nem a primeira chave inteira ainda. Cara, a chuva demorou mais do que a gente pensava pra sair, né? Putz. E aí, ó. Agora 10h55 da noite, só que é o seguinte. A gente tinha duas opções. Não terminou o primeiro round, né? É, não terminou o primeiro round. Hoje a gente fica até as... Sei lá. Até as 5 da manhã. Ou mais. Vai virado. Ou mais. Ou a gente vai dormir agora e assiste depois o resumo de quem ganhou, acorda de manhã cedo. Ah, eu vou dizer, tem o ao vivo, né? O ao vivo é muito legal, né? Eu vou chegar em casa, vou largar o ao vivo também, acordando, dormindo. Mas a gente tem que... Nós temos um evento Hoje é sábado à noite. No domingo vai ter o nosso primeiro Fueltech Chimarrão, que é o evento que a gente já falei, né? Mas vou repetir. É um evento de carros. Inauguração da loja. Inauguração da FT Store, que é a nossa loja nova, na nossa nova sede. Então é um evento muito importante pra gente ter. Nós temos que estar antes das 7 horas lá. Então, ou seja, tem que acordar... tem que acordar às 6, né? 5, 6. Chegar ali primeiro, organizar tudo. A gente está com uma estimativa de 500 a 50 mil pessoas, algo Entre 500 e 50 mil, boa, gostei. Entre isso. A gente convidou um monte, fez bastante chamada, assim, tem muita gente daqui, mas ó, como o evento aqui também vai muito tarde, não sei se muita gente que está aqui não vai acabar não indo, né? Hoje a gente vai virado, né? Tem gente que vai virado, eu acho, cara. Então, agora é o seguinte, vamos encerrar. E aí? Quer aparecer no episódio aí, ó? Olha aí, ó. Bom, de onde é que tu é? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga? Aí, ó. E aí, gurizada? Tudo bom? Beleza? Beleza? Tudo bom? Quer tirar Valeu, foto? meu velho. Tu pode autografar minha camiseta? Vai, eu vou Aí, ó. agora, rapidão. Aonde? O legal Escolhe é o onde? seguinte, ó. O Luiz, Aqui, Luiz ó, já aqui, ó. veio uma das primeiras vezes para os Estados Unidos, pro Brasil, depois dos 4 anos, ele não estava nem acostumado a dar autógrafo. Aí, ó, Pode fechou, tirar meu velho. foto. Muito de nada, Valeu, cara. gurizada. Valeu, meu velho. Valeu. Aí, ó. Claro, meu velho. Aí, ó. Aí, ó. Ah, que sacanagem, rapaz. Ô, chuta a Luiz canela é dele, velho. Pô, celebridade sacanagem. aqui, ó. Olha, gurizada aí, até os de fé até o final aí, ó. Nós vamos ficar mais, né? Vocês vão ficar até pra assistir até o final? Claro.
O Gregório falou que sim. Ele falou pra mim que ele ia. Depois nós vamos na churrascaria. Né? Ah, entendi. Então eu fico. Não, tá louco. Vai dar tudo certo. Não, mas ó, vamos, brincadeiras à parte, nós vamos embora agora. Vamos botar aqui algumas cenas da final aqui e pra vocês verem o que aconteceu depois disso aqui, mas... É que o Gregório vai gravar, né? Deve aparecer aí. Gravar até o final. Muito obrigado. Uns 600 cartões de memória aí. Ah, doido. Não. Então tá. Tchau pra todo mundo. Valeu. Um abraço. Espero que tenham curtido esse Armagedon. Eu curti pra caramba. Quero ver o vencedor agora, vocês vão ver agora. Tchau. O Wallace Silva, luz verde, foi pra cima o Wallace, vai brilhando, vai desbravando, vai buscando a retomada, o bala de prata passa, o Wallace, Henrique Ligeirinho, vai descer a luz amarela, deu luz verde, deu largada boa, lado a lado vem mais rápido o Ligeirinho, se confirma de olho no final da reta, o primeiro finalista é Wallace Henrique, o Ligeirinho. Desce o Pinheiro, a sorte está lançada, é lado a lado, a final se replica. Dessa vez é ele, Helder Gandolfo. Que Deus abençoe essa final.
e que nos dê possibilidade de gritar bem alto o nome do novo campeão do Armagedon, a 10ª edição. Prepara o seu coração, prepara a sua torcida, cruza os dedos, erga seus braços, faça a sua oração do jeito que você achar conveniente. O importante é você entregar a sua energia à sua torcida. É a grande final, é o grande momento. Saiu queimado o Helder Gandolfo. Um gaúcho no Rio Grande do Sul, na grande final. Senhoras e senhores, o Wallace Henrique, o Ligeirinho! Não perde mais o Wallace Henrique Silva. Vence a 10ª edição do Armagedon. Já vou começar a história com essa frase. Como é que é? Essa noite o quê? Não vou dormir com a esposa, vou dormir com o preparador. Pelo amor de Deus, Wallace! Queria agradecer o Helder de novo pela puxada. Acho que o mais legal e o que prevalece é o respeito dentro da pista, sem cozinhar ninguém, sem fazer firula. Acho que é 2 homens, né? Chegamos ali, botamos lado a lado e fizemos uma passada, sem precisar fazer joguinho fora da pista, que isso é muito importante, a gente tinha que ter mais isso. E quero agradecer muito o Marcelo, que é meu preparador, que esse cara é foda, ele merece muito também. Minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, todo mundo que está aqui, e é isso. Primeiro eu quero fazer uma coisa, um sonho, imitando um grande cara que eu sou fã também, que é o Jader, que eu nunca me esqueço, quando ele subiu no teto do carro, eu quero subir no teto do carro também. Então sobe, o carro é seu. Pera aí que não acabou o episódio do Armagedon. Agora é o seguinte, ó. Adivinha quem ganhou o Armagedon, né? Vocês não devem estar sabendo, imagina. Ligeirinho, né? O Wallace e o nosso amigo Marcelo, ó. Aqui, ó. E aí, como a gente não ficou até o final, né? Vocês me desculpem, mas a gente tinha um evento de inauguração da Feotec no outro dia, não podia ficar até o final. A gente resolveu convocar esse cara aqui, ó, Christian, o Luiz de Leão, para vir visitar nada menos que a oficina nova do Marcelo. Só que eu acho que eu errei de lugar. Onde é que fica a oficina do Marcelinho? Aquela oficininha que tinha uns elevadorzinhos assim atirados. Acho que não é. Acho que não é aqui. Caramba. Bom, primeiro, deixa eu dar os parabéns de novo, né? Cara, meu, animal, meu. Eu já cumprimentei ele no dia, né? A gente jantou quase junto lá. Verdade. Meu, que animal, que animal. Ainda não caiu a ficha ainda. Esse cara aqui é o seguinte, como é que tá o coração aqui, ó? Eu matei uns 10 lá. Não, eu imagino. Eu vi no vídeo assim, os olhos desse tamanho. Eu só vi alguém mais infartando que tu quando o Cláudio Castanhão, quando o Gustavo bateu um recorde também, o Castanhão igual a mais Tu não viu no vídeo o Elias, da turma lá do Newton Júnior? Não. Não, uma antes que a gente já tinha ganhado, né? Ele já tava assim mal, ele disse assim, cara, ó, esse braço tu já quebrou. Agora se nós ganhar o Armagedon, tu bate no outro, tá? É aquele vídeo que eu tô...
Tu que deu um abraço, fiquei sabendo que deu um abraço no Cadu também, não foi? Não foi tu quebrar a costela dele? Não. Foi um abraço, amigo. Mas deixa eu perguntar, o senhor sabe onde é que tá a oficina do Marcelinho aqui, não? Caramba, meu. Legal, né? Esse cara aqui, ó, primeiro, assim, eu não vou nem falar do Armagedon ainda, porque eu tô mais impressionado com a oficina aqui, pra falar a verdade. Porque Armagedon qualquer um ganha, isso aí é barbada. Barbada. Mas construir um negócio desse aqui, meu... Legal, né, cara? Que do caralho, que top. A ti que veio aí outra vez, aí viu a gente... Não, exato, isso que eu ia dizer assim, ó, eu até falei, perfeito, deixa eu ir aí, porque o pessoal não tem noção do up, né? Sim. Acho que eu também me sinto um pouco assim, porque a gente também obviamente trocou de sede, mas a sensação que tem de fazer realizar um sonho assim é muito incrível. Foi que nem eu fiz um vídeo lá, até comentei com o Christian, eu fiz um vídeo lá na FT justamente pegando de 2003 até 2023 lá, porque como a gente diz, né, ninguém começa grande, né? Todo mundo começa devagarzinho. E eu fui no meu tempo e hoje, graças a Deus, a gente passou um passo aí, uma fase aí. Faz um tour aqui pra gente conhecer, ó. Esse pavilhão caiu do céu, assim, né? Ninguém te ajudou, né? O pavilhão caiu do céu, né? Não, ninguém te ajudou, né? Eu nem sei quem é que ajudou, né? Imagino quem aí. Esse rapaz aí que fez pra mim. O Gelson já fez algum pavilhão para alguma empresa aí, né? Já fez com alguma turma aí. Alguns amigos. Eu acho que a arrancada off-road do Brasil aí, do Rio Grande do Sul, tem muito pavilhão teu aí. Acredito que o nível dos carros, acabamento aí, meu capricho nos carros, ele me retribuiu aí no trabalho que ele fez aí pra mim. Então, eu acho que é isso que é uma parceria, né? Então, não, olha isso aqui, ó, olha a organização do lixo, cara. Que loucura, meu. E o dog tá ali, ó. Tem que ter mascote. Desde antes, né? Vamos manter aí. Cara, porque ficou tudo bonito que nós vamos mandar os bichinhos pra fora, né? Mas, cara, ficou muito... aqui tu tirou uma casa que tinha aqui. Na verdade, a metade aqui era casa pra cá, né? Aqui onde era a oficina aquela vez que... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou botar umas cenas aqui da oficina antiga, só pra vocês entenderem, porque senão o pessoal não vai entender. Não estão entendendo ainda. Não, é muita diferença. Que nem hoje tu tá vindo aqui, fazer um vídeo dentro da minha oficina, como tu tá vendo, que é humilde aqui. E a gente consegue fazer uns carros de nível aí que acredito que seja... não vamos dizer que é um nível acima de qualquer um, não, é longe disso, mas é um nível que a gente sabe que é uns carros de ponta, que andam bem, uns carros bem montados. Podemos botar do lado dos caras. Então eu acho legal assim, isso, né? Eu acho que uma grande... Pra mim é legal mostrar e fico feliz de mostrar, né? Quando um lugar humilde, assim, que tu vê que não é o preço do lugar, não é o local... que vai ditar qual é o capricho, até o resultado dos carros. Exatamente. Então, até te digo assim, eu acho que vocês trabalhando junto, inclusive, casou uma coisa, o Gelson é um cara que sempre fez carros de sucesso, no sentido assim, tu vai lá e ganha, tu vai lá e anda, se quebrou, capotou, pegou fogo, vai de novo, arruma, faz outro, não tem ruim pra ti, sabe? Não. E saber não desistir, ou saber ter persistência é uma das coisas muito importantes. E tu também, tu pegou, fez um projeto humilde, assim, tipo, teu carro não tem nada de muito caro. Nunca teus carros foram assim, quando tu vai lá que tem que construir uma embreagem, tu modifica, né? tu faz a fabricação, motor, descobrir os segredos, assim, conseguir fazer os carros ter potência. Então, assim, acho que é legal, assim, a humildade e a simplicidade, assim, de vocês e a persistência de fazer isso aí, sabe? Eu quero agradecer até ao Gelson hoje aqui, eu sempre falei pra ele foi na verdade foi um dos primeiros caras a abrir as portas pra mim, pra me dar pra fazer carro de corrida, né? Eu sempre trabalhei de empregado em outra oficina, né? E eu tenho hoje 34 anos, faz 2 anos que eu vim trabalhar pra mim, né? E ele, quem sabe tu faz meu carro, me chamou um dia lá na empresa dele, e eu disse, cara, pra mim é uma... Como é que a gente diz? Pra mim é um desafio fazer um carro desse nível, né? O carro dele já tinha um câmbio legal, era um carro top, né? Só que precisava um pouco mais de acerto. E a gente faz acho que 2 anos que a gente tá trabalhando junto aí. E graças a Deus, que nem eu digo, a gente tem glórias e também não, né? Tem dias difíceis e dias legais, dias bons. Então daqui a pouco a gente mostra. Mas o mais importante, como a gente fala, a gente é incansáveis. A gente, hoje não dá, mas amanhã a gente tem certeza que vai dar. A gente não desiste, né? Isso é muito importante. O pessoal tem que entender isso, que... A gente não precisa ser rico, entendeu? Às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos e tu fazer do teu jeito. Claro. Tu chega lá, todo mundo chega nos seus objetivos. Basta não desistir.
tem que ter humildade, pé no chão e fazer conforme dá, né? Parabéns aí pela história, meu parabéns Obrigado. pela história de humildade aí. Eu acho que é uma isso aí. inspiração pra muitos, tu nem deve saber, mas tem muita gente que se inspira em ti, viu? Eu já escutei isso aí muito, viu? Bom saber. Fico feliz, né? É sinal que a gente tá fazendo as coisas certinho e do jeito certo, da maneira correta, né? É isso aí. É muita diferença. Ficou legal, cara. Viram? Então, e agora, tu botou os elevadores aqui. Mas o seguinte... A gente vai ter um mezanino agora em janeiro, fevereiro, eu vou fazer o mezanino aqui dessa parte aqui. Dessa parte, sim. Aqui pra frente vai ter o mezanino agora aqui, vai ter o escritório em cima, vai ter uma salinha VIP lá, legal pra um ar-condicionadinho, vai ficar bem legal, então eu vou recolher um pouquinho os elevacar, né? E a gente vai ficar lá em cima lá e os carros vão ficar bem posicionados, assim, bem perto Vai ser uma visão. E o isolamento, tudo aqui, né? Aqui, a telha sanduíche, né? E aí o acabamento da telha também ele é em PVC. Então, cara, eu gastei o que era pra gastar, fazer uma vez só, né? Mas eu tenho uma regra. Se tu tá te mudando pra um lugar novo e tu não perder uma noite de sono perguntando, puta que pariu, o que eu tô fazendo? Eu acho que eu exagerei, aí tu fez errado. Entendeu? Marcelo disse assim, mas os caras fazem mais baixo o prédio. Eu disse, não, cara, nós vamos fazer uns 6 metros de altura e depois nós vamos ganhar com isso aí. Aí eu disse, agora já tá aqui o lugar do mezanino, agora vamos começar o mezanino, né? Aí daqui a pouquinho eu olhava assim, né, e o Marcelo me falava, mas eu vejo os outros prédios, os caras fazem os negocinhos mais fininhos. Eu disse, não, assim nós vamos dormir tranquilo, vamos fazer um negócio... Não, meu Deus do céu. Que fique legal. Bom, juntou vocês dois, né? O louco que quer ganhar e fazer tudo do melhor e o cara que não faz nada meia boca. Cara, muito a fuder. Como tu falou, né? Eu fiz tudo zero, tudo novo, como eu sempre quis fazer. Linha de compressor, meus quadros, minhas bancas. Na verdade, tá tão corrido que não deu tempo de ajeitar as coisas ainda, tá uma bagunça mesmo aqui, eu tô vendo aqui, ó. Tá. Mas não tá como eu quero ainda. Então pra ficar... O que eu quero é a hora que fizer o mezanino aí. Então acho que acredito que em janeiro, fevereiro eu vou te dar uma notícia, tá? Tu vai ver o que isso aqui vai impactar no teu negócio e daqui a 2 anos isso aqui vai estar pequeno, tá? Com certeza. Imagina. Porque é o seguinte, as pessoas não têm noção assim... especialmente quando tu começa de baixo, assim, né? Tu tinha uma oficina que o cara tinha que ser muito inteligente para acreditar em ti. Tipo assim, o cara tinha que entender, para acreditar, porque ele tinha que ter fé em ti, porque tu não apresentava aquilo. Na verdade, não condizia o meu capricho com a minha oficina. Correto, mas é uma situação que a gente falou, tu começa, mas aí tu descobre quem são os caras que acreditam em ti, né? Só que agora é o seguinte, agora os caras que não acreditavam em ti vão vir para cima também, entendeu? Então, assim, o lado bom é o seguinte, obviamente, tu vai crescer, se tu souber crescer organizado e crescer consistente, né? Só que os que não acreditaram vão pagar mais caro. Com certeza, mas cara, é a regra, é a lei, né? Quem tá junto com o cara desde o início, com certeza... Acho que é importante a gente manter a humildade de sempre. Eu sempre vou ser a mesma pessoa. O pessoal ali no Armagedon, a gente acabou ganhando agora ali, graças a Deus. Deu por sorte, certo, né? Muita sorte. Muita sorte. O pessoal sabe aí o que de empenho e trabalho tem em todos os carros, né? Não é só nos carros da família do Gelson, em todos os carros que eu vou fazer, eu vou ter o mesmo empenho, né? Eu sou assim, é o meu jeito de ser assim. Isso não pode perder, meu. Isso não pode... Não, isso é de mim, né? Então, por mais que seja... Eu não aceito, para mim mesmo como pessoa, eu não aceito aquele negócio de não fazer do meu jeito, ou bem feito, né? Então eu acho que... Mas sabe uma coisa que vai mudar para ti também? Assim, mudar, eu digo, em qualquer crescimento de qualquer pessoa, né? Tu vai perceber que vai ser mais fácil tu impor a maneira como tu quer fazer as coisas, porque as pessoas confiam em ti, não só por causa da tua estrutura melhor, mas também por causa das vitórias, né? Tipo assim, porque antes tu sabia como tinha que fazer, não é que tu aprendeu muita coisa agora nesse último ano, mas esse último ano mudou muita coisa da tua credibilidade. E aí tu não precisa brigar mais com os caras, assim, do tipo, às vezes tu tinha que fazer uma briga que era... Tu sabe por que eu tô brigando com esse cara se eu sei que é o certo? Só que aí entra o negócio, cara, credibilidade é uma coisa que... É difícil de construir, mas quando tu constrói, ela vai facilitar muito assim, o teu trabalho. O meu próprio trabalho, porque a gente já vai conseguir conversar com o cliente e explicar, é dessa maneira que funciona. Então a gente sabe que vai funcionar fazendo daquele jeito, né? É aprovado, né?
Até tu vai ser mais fácil, tu vai ficar mais tranquilo, vai ser menos nervoso para... Menos ansiedade. Ansiedade é a palavra perfeita. O pessoal foi no box lá, uns amigos meus, né, e me conhecem, eu sou meio chato, assim, quando eu tô na corrida. Até peço desculpa a todo mundo aí, vou aproveitar aí teu vídeo, quero pedir desculpa a todo mundo aí, que às vezes o pessoal vai lá falar com a gente e a gente tá tão focado no trabalho que a gente acaba não dando atenção, sabe? E eu não gosto de deixar, tipo, ninguém no vácuo, de não responder. Até queria esse espaço aí para falar isso pro pessoal, porque eu acho importante aí, até as mensagens o pessoal manda. Então, eu sempre gostei que as pessoas me respondessem e eu também faço isso para as pessoas. Hoje, vamos dizer que eu não tô num patamar maior, mas eu evoluí. Claro. Então, eu acho importante isso, né? Então, peço desculpa a todos aí. Não, mas todo mundo, eu acho que assim... Que entenda, né? Esse lado aí, que às vezes a gente tá na correria, a gente não consegue dar atenção a todo mundo lá na corrida, né? Lá. Às vezes o cara tem que ter sorte, às vezes tem que ter talento. Sempre, os dois, né? Os dois, né? Valeu! Pode falar. Aí, tua missão era ganhar lá, né? Daqui, ali, tua missão era ganhar. Como eu disse pro Gelson, a minha missão em todas as corridas eu vou para ganhar. E se eu não for para ganhar, eu não vou. Não é comigo. Vou lá para participar. Para mim, o cara que fala que vai para participar é um perdedor. É isso entendeu? aí. Eu concordo. É que nem nos Estados Unidos eles têm... Eu não admito isso, né? Porque tu tá botando o teu trabalho ali e aí tu vai, vou só para participar. Então, para mim é papo de perdedor isso aí. Tem uma coisa que eles falam nos Estados Unidos muito assim, de competitividade de criança, assim, do tipo, todo mundo ganha medalha, tá bom e celebra, fez uma merda lá, a criança, parabéns. Mas aí tem uma linha que critica isso, assim, que fala, não, cara, tem que premiar o que venceu, o que perdeu tem que voltar para casa derrotado. Porque senão ele não vai ser o que ainda. Porque senão não dá o valor à vitória, né? Tem que dar o valor maior, a vitória, né? É para poder vir lá e tentar. A gente sabe que, na verdade, pra gente evoluir na vida, em qualquer... A gente tem que perder, a gente tem que sentir aquele gosto da derrota para te poder evoluir, ver o que tu tem que fazer para chegar lá no primeiro lugar. Mesmo quem ganhou, ninguém nunca ganha tudo, né? Não, eu falo isso. Eu até comentei com o Henrique que graças a Deus a gente vem andando bem nas corridas, só que às vezes dá a gente chega uma hora a gente não vai ganhar tudo, né? E aí até brinquei com ele e disse para ele que o time de futebol aqui ele não ganha todos os anos no campeonato. E é assim que funciona, nem todo jogo toma gol. Então até o primeiro Armagedon que a gente foi lá, o Gelson viu que eu fiquei bem chateado, foi em Mato Grosso, né? E ele me explicou, até me ensinou da maneira que eu deveria aceitar isso, sabe? Porque a gente vai com tanta expectativa, assim, e eu sou um cara, assim, muito chato nesse quesito, que eu, como eu falei, eu vou pra ganhar. Daí no fim a gente saiu na primeira rodada, sabe? E aquilo ali me deixou bem chateado, assim. Eu sentei num lado, não queria conversar com ninguém. Só que a gente vai evoluindo como pessoa também, a gente sabe que se eu tô dando o meu melhor aqui, se não aconteceu, que não era pra acontecer, né? Que nem nesse Armagedon, 64 voltaram pra casa no primeiro round, exatamente. Né? 64 continuaram. A gente sentiu esse gosto. A gente sabe como é que é, parte, né? O pessoal vê a gente ganhando aí e tal, mas a gente perdeu muitas vezes também, né? E vai perder de novo, agora. A gente vai já... ser assim sempre. Dias bons, dias ruins. A gente aceita isso aí porque faz parte do esporte, né? Perder, ganhar. Derrotas e dias de vitória, né? Só que dessa vez foi nossa. Em casa, graças a Deus. E tu tem um cara aqui do teu lado que valoriza, né? Porque esse cara sabe alguma coisa na vida, né? Ele já... É quase um paizão aí pra mim aí nos últimos tempos. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos aí, então me ensinou muita coisa. Agradeço ele mais uma vez, ele sabe disso, sempre agradeço ele por causa disso, né? Então acho importante a gente falar sobre isso. Show. Que legal. Vamos falar com o campeão aí, ó. O campeão tá demais. Cadê o campeão? Agora o cara é estrela, né? Não, brincadeira. Vamos mostrar aí. Tá aí o troféu. Até ontem tu foi na Fueltech lá, acabei nem te encontrando lá. Não vi vocês, não sei onde é que eu tava enrolado. E o troféu, hein? Tá bonito, hein? E o carro tá todo em dia. Tudo em dia, funcionando, né? Isso que é muito legal, né? Apesar de ganhar e
E toda a festa e tudo mais, voltar com o carro funcionando pronto muito pra próxima é muito bom, né? Eu saí umas 11 e pouco lá, porque eu senti que o negócio ia dar merda lá de virar a noite, né? Sim. E aí no outro dia tinha inauguração da empresa, não podia faltar. Mas eu pensei assim, vou dormir, acordo umas 5h30, vejo quem ganhou, né? E vou pra empresa lá, vou pra inauguração. Aí acordei 5h30, tava nas quartas de final. Tava nas quartas de final, isso aí. Quantas horas vocês ficaram acordados aí? Cara, fechou 24 horas, porque a gente chegou lá no sábado de manhã, como tava chovendo, a gente foi um pouquinho mais tarde, tava combinado pra chegar às 7h30. Que tá certo, aí né? Daí a gente chegou lá, era umas 10 horas, 9h30, 10 horas, e saímos de lá 10 horas da manhã. Deu 24 horas, exatamente. Não, acordado foi até mais. Foi um endurance, né? Mesmo que nem eles falaram lá. Vai, sem dormir, na adrenalina devia estar 1000, né? E 10 horas você chegou em casa e botou a cabeça no travesseiro e dormiu ou não? Cara, pior que eu cheguei em casa, tomei um banho, me atirei e apaguei. Mas deve ter sido uma sensação assim, quando deitou na cama, deve ter sido uma sensação de boa, né? Cara, é dever cumprido, né? Sim. Mas na verdade começou a dar uma caída na ficha assim quando eu acordei. Quando eu acordei, finalzinho da tarde assim, que aí eu peguei o celular e olhei, meu Deus do céu, o celular tava uma loucura. Sim, eu tava olhando ali teu Instagram, dobrou de tamanho, triplicou, sei lá, né? Um absurdo. Muito legal. A gente não tem noção, né, do tamanho que é o evento. Às 5h30 da manhã, quando eu acordei, tinha 14 mil pessoas olhando a live. Imagina. Era quarto de final. Sim. Tipo, tu imagina, sendo de noite, vai ter 30 e poucas mil pessoas assistindo, 30 e poucos mil pontos, né? Tem mais gente ainda. Então, e depois, assim, no evento da Fueltech lá, eu cantei 9 horas da manhã lá, quantas pessoas tinham vindo direto e tinham, centenas de pessoas vieram direto assim, do evento. Viraram a noite. E mesmo ali a hora que foi a final, 6h30 da manhã, quase 7 horas, tinha muita gente no autódromo ainda. Muita gente, era impressionante. E, cara, eu achei o clima fantástico, assim, né? Todo mundo animado, assim, todo mundo feliz, muito né? legal, muito bom. Isso é uma coisa boa, assim, né? Quem não tava animado foi pra casa, né? E quem ficou lá era porque tava adrenalina lá. E eu acho que esse clima do Armagedon voltou um pouquinho, que era o tempo do IC, né? Que é a torcida, né? A arquibancada se envolve mesmo, né? Em torcer e aplaudir, gritar e eles, cada um pega o seu carro ali pra torcer, isso é muito bom. E uma coisa que eu achei legal, tu tava falando, conta essa história que tu falou do Elder, assim, que tu andava, tipo, quando tu era piá, ele já era um macaco velho, né? Cara, o Anderson sabe, né? Amigo da família desde sempre. Eu me criei com o pai e com a mãe, nunca deixei de ir em nenhuma corrida. Quantos anos tu tem agora? Eu tô com 29. 29? 30 agora em janeiro. E aí eu acompanho eles desde sempre. O pai começou a correr em 2000, 2001. Sim. E aí eu comecei ali com 7, 8 anos, comecei a ir em todas as corridas. Aí depois de um tempo a gente começou a gente corria só aqui, Campeonato Gaúcho e tal, começamos a querer ir pra Curitiba, que era o auge, né? Aí quando a gente foi pra lá, eu me lembro nitidamente assim, que era esse cara que eu como piá, o Eric, que era meu amigo, a gente ficava alucinado com o Elder, com Takeda, o próprio Grandão, Alejandro Sanches, né? Esses caras assim. E o Elder sempre teve uma pilotagem arrojada, né? Sim. Ele entende tudo, né? Se for pensar o carro dele, tu é um chevetinho, desculpe a palavra, mas tu é um chevetinho, motor 4 cilindros contra um V8 blower 4x4, bagulho assim. Exato, câmbio automático. Tudo que dá, né? É o câmbio automático, que ali a pista é delicada, né? O câmbio automático ajuda, né? E é isso, então, tipo, lá eu torcia pra ele e ficava alucinado vendo ele na arquibancada e a gente se emocionou junto ali na final, né, na escolha das pistas, porque eu contei essa história de estar realizando um sonho, podendo acelerar do lado dele, né? Nunca imaginei isso na vida. E eu até vou dar o Pepe deu uma sacada boa, né, no cara e coroa ali, né? Ele disse, tá resolvido o cara e coroa, o cara e coroa. Foi muito boa, foi muito legal. Cara, mas foi assim emocionante e eu vi a evolução também. Ô Marcelinho, eu tava assistindo, tava contando que eu tava assistindo no online lá e eu vi que no início o carro tava assim torto, tu precisava dirigir, o que aconteceu? Explica aí, Bruno. Cara, no fim esse carro, cara, eu conheço cada arruela desse carro, só que a gente trocou os pneus do carro, a gente botou uns pneus bem maior, né? E a gente não tinha... Que pneu que tá agora? É um pneu 14 por 31, 14 por 31, e a gente nunca tinha andado com não é toque, o bagulho tava empinando na saída ali, né? A gente usava 29, 10,5, né? Sim. Então é uma boa diferença. E aí a gente acabou trocando o pneu e viu que tinha uma diferença de 1,5 cm de um pneu pro outro.
E não tinha que resolver. Até no burnout o carro eu achei estranho, porque no burnout também o carro puxava muito pra direita. Daí eu me toquei, fomos ver, o pneu era maior. Aí conforme no burnout ele inflava mais, né? E automaticamente o que tava mais cheio tocava pro lado, o carro pro lado direito. E aí deu umas dirigidas foda ali, naquela com o Jader no começo, Qual foi a pior? A pior foi contra o Godzilla ali. Sim. Depois também contra o Jardel do Fuca Bege da nossa área. Também foi ruim, as duas, o carro pulou para a direita, para o muro. E aí, depois disso, foi contra um Gol 4x4, que aí ali o Marcelo já tinha dado uma melhorada. E acho que ele acertou o carro de fato na hora certa, que foi contra o Jader. Ali foi onde o carro voltou a ser o que era sempre, assim, mas sabe? ele fez pressão de pneu, suspensão? Mexer nos pneus, mexer na suspensão, se ergueu o carro ali, você ficou apavorado, como é que é. E como é que tu mexe nisso aí sábado à noite, assim, no meio do bagulho, né? Qual o risco que é? Sim, que nem eu disse. Eu falei pra ele, eu expliquei pro Wallace, expliquei pro Gel só, vou mexer no carro. Sim, mas vocês têm que estar cientes da gente poder sair fora, porque pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas a gente sempre faz tudo em conjunto, né? A gente sempre conversa tudo pra... Deus nos abençoou e era a nossa hora, não tem. Eu mexi no carro, o carro já apontou bem menos pra direita. Daí eu falei pro Henrique, vou dar mais um golinho no que eu fui lá, mexi e o troço. Aí, cara, quando largou reto, eu disse assim, ó. Eu vi que vocês comemoraram assim, né? Dá pra ver aquela câmera de trás. Quando largou reto, eu disse assim, ó, agora eu acho que não vão mais nos ganhar. Pode ser o carro que seja. Porque eu conheço esse carro. Esse carro. O nosso maior diferencial do pessoal é que o carro larga muito bem, né? Sim. Imagina, né? A gente não fala de tempo, mas naquela pista ali a gente largou de 1. Entendeu? Onde o pessoal disse que a pista da esquerda estava muito ruim, a gente largou de 201. Caramba. Então é pra te ver o que o carro é bom na largada, né? Então... E o alinhamento de suspensão assim, ia retinho no ar, né? Porque aí um 4x4 perde toda a vantagem, né? Porque tu tem todas as rodas no chão, né? Exatamente. Aí não tem vantagem ter um 4x4 nesse momento ali, se tu consegue alinhar. Com certeza. A gente resolveu botar o pneu grande pro Armagedon. Sim, porque o grip da pista ali é muito ruim, mas justamente porque a gente não conseguia manter pressão para cima. A nossa largada do carro já era boa com os pneus pequenos. Mas com esse pneu melhorou ainda mais, que a gente até não estava esperando a largada, e para cima foi o que a gente estava esperando. A gente conseguiu colocar ou manter a pressão, sabe? Coisa que a gente não fazia antes. Não, e falta potência ou tá bom? Não, mas tipo assim, o carro aceita mais potência, né? Mas muito mais, é que aquela pista ali... Pelo sorriso dele aqui, acho que tem alguma maldade vindo, né? Já se entregando aí. Já tá sendo construído. Pode dar spoiler ou não? Cara, o que vocês vão fazer aí? Qual que é a ideia? Não, a gente vai botar um block billet no carro, né? Vamos fazer um motor diferente, um outro motor pro carro. Na verdade até tinha, né? O pai tava querendo botar ali, tá ali, ó. Filma ali, ó. O 2JZ tá ali, ó. Ah, tá aqui, ó, igual do... Mas aí a gente... Aí perdeu. Aqui tu tem um 2JZ reserva. Sim, um bloco original. Esse bloco original, aí o pai fez a proposta, vamos botar esse motor aí no Chevette. Mas eu não queria perder a essência do 4 cilindros, né? E aí então a gente vai partir para um bloco. Um bloco billet só. Mas bloco de C20? De C20. Cabeçote C20. Mesmo esse motor e esse bloco tendo a aguentar tudo que aguentou, porque esse carro, esse motor tá desde 2017 no carro. Caramba. Então esse bloco tá aguentando muito, mas se a gente quiser o dia na cola, botar mais pressão e tal, seria interessante daí o bloco. Cara, mas o bloco, Anderson, claro que a gente já trocou peças internas, mas o bloco tá desde 2017. Desde 2017. Sim. E é cimentado normal assim ou tem uma coisa diferente assim? Tem uma placa lá embaixo lá que é os mancais inteiriços, né? Então a gente faz umas outras coisas também que ajudam a não quebrar o bloco, como aquela turbina tá presa no chassi do motor ali, né? Então essas coisas aí acho que é bem importante hoje nos carros de corrida, tirar um pouco da vibração das peças que Cara, isso é verdade, fazem, hein, meu? Pouca gente dá bola pra isso, né? Então, os carros, todos os dois carros ali... Eles têm malha ali do lado na turbina, se for ver, ó. A gente tira o cabeçote e a turbina... Sim, fica preso. É verdade, né? Se for pendurar um monte de coisa no carro. É verdade. Cara, somar quanto que dá de peso aí a turbina com o coletor. E vibrando, né? A vibração que dá. Quase 50 quilos, vamos dizer assim. Imagina isso aí puxando o cabeçote pra baixo ali, né? Então Cara, a gente nunca quebrou o bloco desse carro, então o pessoal disse que não dura o C20 e tal, né? E o carro tá ali. Que tamanho de turbina é essa? É uma 80 e...
85. 83 ou 86. 83, 86. É, mas ela foi feita lá fora. E ela quanto? não é original. Quanto que ela dá de pressão aqui? Ela em cavalo é para 1.600. E 550 por aí. Mas e quanto chegou a usar de pressão agora? 13,78. Conseguiu botar isso? Mas no Armagedon não. No Armagedon não? Não conseguiu botar a potência total então? Não. É que nem a gente estava explicando ali, se a gente conseguisse, se o carro tivesse alinhado desde o começo ali, eu acho que a gente viraria bem melhor lá. Digamos que a gente perdeu tempo focando em fazer o carro andar reto. Claro. E com isso a gente perdeu algumas passadas para fazer o carro andar rápido, sabe? Claro. São dois trabalhos diferentes, né? Sim. Cara, mas animal, ó. Então, vamos dar a ficha aqui, um C20XZ. Atrás o rotor dela é 86. Ela é maior então? Ela é maior. Então ela foi feita, veio com upgrade no rotor traseiro. Os FT Injector de quanto aqui? 520. 520. As bobinas, uma de cada sabor aqui. Um carro de cada sabor aí. Da corrida, no carro. Sim, mas faz parte. Isso aí. Legal esses flexíveis aqui, hein? A gente tá fazendo hoje todos os carros assim pra tirar essa vibração que a gente tá. Cara, boa sacada, hein? Eu não vou te falar, recentemente eu não vi ninguém falando sobre isso. Pouca gente dá bola pra isso. O pessoal não tá se ligando que estão quebrando os blocos e eles não estão se ligando que o que acontece. Quando tu tem o cabeçote e tu tem os prisioneiros pegando no bloco de aço, quando tu arranca com a turbina grudada no cabeçote através do escape, tu tá carregando um peso. E aí tu larga ali, dependendo na cola, com até quase 3G, tu imagina aquilo do lado puxando o bloco do lado, tudo. Tipo agora o Borbinha quebrou o bloco dele lá nos últimos 2 cilindros da frente. Eu acredito muito que possa ser isso também. Sim, não do carro dele, mas até o do Sapinho Sim. perguntou numa live ou num vídeo se alguém tinha uma dica para dar. E para mim a dica é essa. É botar os flexíveis e tirar o peso e a vibração para o bloco de aço ele não aceita, não é flexível, ele não aceita nada. Com a vibração, com esse peso, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar para o lado. Então se tu olha que empurrou para o lado, quebrou a lateral do bloco, tu enxerga os prisioneiros, é os prisioneiros que empurraram para o lado. Por quê? Verdade. Por causa do peso em excesso naquele empurrão quando tu larga, né? Caramba, boa dica. Essa dica dos campeões. Eu vou te falar, essa aí pouquíssima, se não ninguém eu vi comentando disso, tá? Aí, ó, segredo importante. E esse carro tem biela de alumínio? Tem. Isso também é outra coisa que ajuda? MTR. Esse carro andou o ano passado todo e metade desse ano com virabrequim original e biela de alumínio e pistão FP, né? Aí agora a gente abriu, faz umas 3 etapas, eu acho. 3 ou 4 etapas. Umas 4 e etapas. Botamos virabrequim do Bettini, e biela MTR, pino MTR e pistão FP. E a embreagem? O interessante é que esse carro vira 4.5 com virabrequim original C20. Caramba. É o recorde que a gente tem na A gente só tirou porque a gente viu que o virabrequim tá empenando demais, né? Todas as corridas a gente tinha que tirar, desempenar o virabrequim. Eu falei pro comentário, uma hora vai dar merda. Isso aí é perigoso, vai quebrar, né? Então a gente resolveu botar um de aço aí, mas funciona igual. O virabrequim original é muito bom. Né? Vira 4.5 nesse carro aí. Caramba. Imagina o virabrequim de 100 e poucos cavalos, né? Carro original. Usamos por 4 anos. E desempenando e voltando. Na prensa e volta. Com calor ou frio? Não, tem que esquentar, né? Tem que esquentar. Daí o virabrequim, o carro do Gels também, o Chevette que fazia antes do Gels também era virabrequim original e nunca tivemos problema assim, né? Só nessas partes de empenar. E o que mais? Tem alguma coisa, mais algum segredo aí, uma coisa que é legal comentar? Olha o sorrisinho, ó, Luiz. Estamos só aprendendo aqui, ó. É um pouco complicado, né? Falar alguma... Marcelinho, esse do bloco nós vamos... Não vamos cobrar, não vamos cobrar. E até, depois a gente vai passar o Pix para depositar. Tá. Até porque a gente quer ver o pessoal lá andando e não quebrando, competir e não gastando, botando dinheiro no lixo, né? Porque a gente sabe quanto gasta, né? Boa. Mas fica a dica aí e eu acho que vai ajudar muita gente. Boa mesmo. Câmbio aqui é um GF 2000? Não, GF5R. É o 5R. É o 5R com clutchless. Um câmbio aí com 5 marchas. Pra mim, como preparador aí que faço o carro, né?
O que tem muito de diferente nesse carro, pô, acredito que só o Kaká, eu acho que tem o Kaká e o Rafa, é a embreagem desse carro, que é do Eric lá, né? Ah, é a do Luzinski. Essa embreagem não tem nada. Tu pegou a mão igual. de... Sim, eu sei o que o carro vai fazer, justamente tirando uma arruela, botando uma arruela na embreagem, né? Cara, isso mudou muito a arrancada, né? Então, hoje esse carro anda muito na embreagem e o câmbio que é 5 marchas, né? A gente bate 5 marchas nos 201 metros. Mesmo no no-prep? Mesmo no no-prep. Então, por que o carro é bom e o carro não quebra? Tanto no prep quanto no no-prep. A gente acertou uma relação que a gente passa de quinta marcha com 13,7, 13,8 de pressão, o carro vira 4,5. Então não tem tanta potência, a gente não usa tanta pressão no carro, mas a gente tem um escalonamento muito bom do carro. Então ele passa ali, tipo, a 4,5, ele passa a 9.400 RPM de quinta marcha nos 201 metros. Então é um carro bem escalonado. E quanto gira nas marchas, assim? Ele gira, às vezes na cola a gente chegou a girar 9.800 já com o carro, né? Então no no-prep gira ali 9.200, 9.300, não gira tanto, né? Justamente para cambiar e deixar o carro no chão de novo, né? É o grande diferencial desse carro. E nas trocas de marcha ele chega a dar aquela patinadinha assim, na embreagem? Sim. Nesse Armagedon aí, o pessoal que observa bem aí vai ver que o vídeo on-board do Wallace ali, né? O carro vinha meio que saindo de traseira nas últimas passadas. Eu fui lá e botei quase 4 kg de pressão justamente para a embreagem arregar e deixar o carro no E aí ela foi patinando? Ela botou no treino. Toda vez que o carro batia uma marcha, o carro patinava a embreagem e não saía a traseira pro lado, né? Então, o no prep de câmbio... É foda, hein? E ainda mais naquela pista ali que a pista tem muita ondulação, né? Daí eu fiquei com medo de botar potência justamente para sair de traseiro o carro e acabar acontecendo um acidente, né? Sim. Então eu resolvi fazer isso. Botei potência e tirei um pouco de peso da embreagem. Cada passada que ele dava, cada marcha que ele botava, a embreagem arregava um pouquinho e mantinha o carro no chão. Pra avançar o carro. Então ficou fácil o teu trabalho, né? Era só pegar o troféu, né? Só fazer. Mas eu disse pra ele, as 3 primeiras etapas ali, as 3 primeiras fases do Armagedon eu tive que pilotar, coisa que fazia acho quase o ano todo que eu não pilotava, de tão reto que o carro era. Aí depois pro final ele teve que fazer a mágica dele ali, aí voltou a ficar fácil de novo. Caramba, que ia foder. Então o que acontece por ser clutchless e ser manual, a mão esquerda está sempre, né, na direção e a direita não sai, né? Não dá tempo, porque a segunda marcha é menos de 1 segundo a troca. Então tem que pegar a mão, tem que ter um tempo também no carro, né? Para vestir o carro, né? Não é assim pegar, sair andando e já fazer a mágica, né? Demora um pouquinho. Aí, o guri aprendeu bem, né? Acho que puxou de alguém aí, vamos ver, né? É que nós íamos cortar a mesada. Já estava escrito. Ele se livrou. Um detalhezinho aqui da alavanca de marcha, olha. Quase que nos deixou na mão e isso aqui podia ter feito a gente perder o Armagedon. Na verdade tem 1 milhão de coisas que podia ter feito perder. Esse carro, na verdade, por ser tudo preso no chassi, toda hora a gente tem que reapertar a frocha tudo muito, assim, sabe? E aí aqui, ó, esse parafuso caiu, ó, que prende isso aqui, essa chapinha. Essa chapinha, ela fica aqui, pra quando eu puxar a primeira, esse pino fica em cima. Quando eu tava indo pro alinhamento, que eu me liguei que eu tava em terceira marcha. Larga de terceira, pum, Por quê? Porque fazia umas 3 baterias, a gente já tava andando à noite, eu tirava a mão esquerda, eu tirava da direção antes de ir pra frente e conferia se esse pininho tava em cima da chapa. Quando eu botei a mão e vi, porque de noite eu não enxergava, eu só ia pelo tato. Quando eu vi que não tava em cima da chapinha, que eu me liguei. Aí peguei, baixei o capacete, olhei assim e botei em primeiro. Isso, pá. E o medo, né? Aquela hora que dá o pânico, assim, então, tudo que pode dar errado. São muitas coisas, assim. Agora a gente chegou e viu, ó, aqui também tá frouxo, tá querendo cair, olha só. Então esse carro, a gente tem que voltar na corrida e sempre reapertar, conferir tudo. Danado esse trabalho. Barbada, né? Aí, dá pra fazer quantos carros no No Prep? Dá pra fazer 1, 2. Eu acho que tem mais um terceiro lá, que eu acho que estão. Dá pra mostrar ou não? Não tem problema. Esse eu acho que é da chefe, não é? Esse é o da Bianca, tá nos aparelhos aí, vamos dizer assim. Caramba. Né? Tá na mesa de cirurgia. Tá nos aparelhos. Que motor que vai nesse aqui? É um V8 572. Ah. É um GM, né?
É o mesmo que usava no Nos Dragster, nos Dragster isso. Velopark. É a mecânica que nós tínhamos do Dragster, só com o câmbio 3 marchas novo. E a estratégia é a seguinte, então vocês têm um 4 cilindros, um 6 e um V8 e não tem... Falta tem, um 4x4 tem agora, um cilindro da Sofia. Ah, é? Tem 4 cilindros, 6 e 8. Falta um... eclético o negócio. E tem que ter um 4x4 um dia ou não? Quem sabe, né? Quem sabe pra Sofia. Pois é. Bom, a Sofia, filha dele, né, tem 12 anos de idade, ela tem a idade do Pedro, né, do meu filho. Olha aqui. Para não se contentar ainda que ela queria, disse que o outro motor não tinha mais graça de andar, né? Ela disse, pai, bota o motor, não tem mais graça de andar com aquele motorzinho com embreagem centrífuga, né? Aí botamos um XT, Yamaha 660 e botamos mais uma turbininha. Uma turbininha para resolver. Que turbininha é essa aqui? É uma de Gol 1000. Ah, de Gol 1000. Fizemos tudo aí, todo o detalhezinho, né? Injeção, bico e lá, olha lá no cockpit. Aí, ó. 550 para controlar o bicho. A guria não é fraca, eu vou te dizer o seguinte, ela vai pegar vocês tudo, viu? A ideia é que os filhos sejam melhores que os pais, né? Só pra ter uma ideia, Não, pior que... as parcial do carrinho de 1.512 vira 7.469. Caramba. É bem rápido. Cara, ó, eu vou falar pelo meu filho, tá? Meu filho com 12 anos, assim, é um guri, né? Sim. Tô falando guri contra uma guria ainda, né? Sim. Ele sentou num Dragsterzinho Júnior dele, só se embaranou todo, assim. É difícil pegar a mão, assim. Não, e ela pilotou antes também, trocando as marchas. Agora que a gente botou no shift. Embreagem. Vê que tem. Leva no farol, tudo certinho. Tudo. E faz reação. Faz burnout. Faz burnout, dá ali. Troca de marcha com a N75, ó. Daí eu troco pelo RPM do motor. Sim. Ela só bota a primeira manual, né? E depois troca pelo RPM do motor aqui, ó, ali, né? Antes de a gente botar o air shift, ela fazia aqui, ó. Trocava aqui. Trocava aí. É a primeira, depois... Não, vocês estão... Essa é literalmente a família Racing, hein? Meu Deus do céu. Os 4 aí. Que legal, que legal. Muito legal, tudo certo. E como a gente fala, cara, esse carro aí começou a mandar, começou a quebrar tudo quando botamos o motor. Ah, aí imagina. Tivemos que botar 4340, eixo, os cubos, tudo de aço, usinado, tivemos que fazer. De aço, acho que vocês estão exagerando quase, mas é bom, né? Brincadeira, tem gente... Aí, ó, tem que deixar um recado aí, ó. A Sofia aqui, ó, do Draguinho, tem um recado aí, ó, pro Taquedinha. Ela quer pegar o Taquedinha no festival, vai andar na 6.9. Olha aí, ó, já tem um desafio aí, ó. Tá marcado. Cara, que legal. Feliz pra caramba aí, meu. Eu vou dizer assim, ó, é difícil tentar torcer pra alguém assim, até na minha posição. Levanta, por favor. É até difícil da minha posição torcer pra alguém assim, mas assim, obviamente que não podia ter sido melhor, acho que ganhar aqui localmente, né? A gente sempre tenta fazer um negócio do justo, assim, né? A tua primeira vitória. Sim. Acho que o esforço da família toda, do time aí, de tantos anos aí trabalhando e o esforço que vocês botam, cara, não podia ser mais. Acho que não tem família mais racing na arrancada. Não tem. E eu vou dizer na história, tá? Eu não sei se no Brasil teve uma família racing assim na história, viu? Fantástico. E a gente se mantém aí há um bom tempo, né? Porque a gente até teve outras famílias aí que vieram, o pessoal todo andava e já não andam mais, mas a gente se mantém aí unido e todo mundo na pista há um bom tempo. Cara, muito. Eu acho ainda que talvez se uma hora eu tiver com a bengala, eu vou acelerar com a Não, cara. Mas feliz pra caramba, parabéns. Valeu, de novo aí. obrigado. Fiquei feliz e obrigado por terem aberto a oficina aí também, mostrar pro pessoal aí. Parabéns, Marcelinho. Casa Nova tá fantástica aí, velho. Muitos frutos aí pra vocês, aí pra todo mundo. E próximo, e tem festival, não acabou o ano, né? Tem festival no Velopark ainda. Já Speed também pra alguns. E vou deixar uma. Imagina o ano que vem, pai, mãe e filho no Armagedon. Caramba, hein? Vocês podem esperar que vai rolar. Com quantos anos a Sofia pode andar no Armagedon? Com 16 já pode. Já pode? Ela tá com 12. Tá na hora de começar a fazer um carro pra ela, de verdade, né? Quem sabe o 2JZ não tá já sendo preparado pra ela. Show! Valeu, gurizada. Espero ter curtido aí. Tentei mostrar o Armagedon por outra visão aí. Tive esse privilégio de vir mostrar aí o campeão, o troféu e o carro e esse papo muito bacana aí. Tchau. Valeu.